A respiração de Giovanni mudou às 3h42 da manhã. Eu soube antes mesmo do monitor começar a apitar, antes que os números na tela entrassem em território perigoso. 6 meses cuidando dele me ensinaram a ler os sinais sutis, as pequenas contrações no peito, a maneira como os dedos se curvavam levemente quando a dor ultrapassava a barreira da morfina. Pousei o meu livro e fui para o lado da cama dele, pressionando suavemente 2 dedos contra o seu pulso. O seu pulso batia sob o meu toque, irregular e enfraquecido. A chuva de novembro batia constantemente contra as janelas da mansão em Connecticut, um cenário ao qual me habitara durante os longos turnos da noite. Senhor Santoro, disse suavemente, inclinando-me para mais perto. Consegue ouvir-me? As suas pálpebras levantaram-se parcialmente. Aqueles olhos escuros que outrora deviam dominar as salas estavam agora nublados pela medicação e pela exaustão. Ele conseguiu acenar ligeiramente com a cabeça. Vou ligar para a sua família agora. Está tudo bem? Outro aceno com a cabeça. A sua mão moveu-se ligeiramente sobre o cobertor, e eu compreendi o gesto. Peguei na sua mão envelhecida com as minhas 2 mãos, sentindo a textura de papel da sua pele. A frieza que se espalhava pelas suas extremidades durante a última semana. Eles chegarão em breve, prometi. O número do seu filho estava programado no telefone ao lado da cama, sob uma entrada simples marcada com um N. Nunca tinha conhecido Nicolas Santoro pessoalmente, Pamboshi, embora tivesse falado com ele 2 vezes em 6 meses. Ambas as conversas foram breves e formais. Ele sempre fazia as mesmas perguntas. Níveis de dor, ajustes de medicação, minha avaliação do tempo restante de seu pai. Sua voz tinha um sotaque que eu não conseguia identificar, algo mediterrâneo suavizado por anos nos Estados Unidos. Ele atendeu ao segundo toque com a voz alerta, apesar da hora. Sim, Sr. Santoro, aqui é Olivia Grant. Você deve vir agora. A condição de seu pai se deteriorou significativamente na última hora. O silêncio se estendeu por 3 segundos. Ouvi movimento ao fundo, o barulho de tecido, uma porta a fechar. 20 minutos, disse ele, e a linha caiu. Ajustei as almofadas de Giovanni, verifiquei o fluxo da sua IV e aumentei ligeiramente o oxigênio. A agência que me contratou tinha sido explícita nas suas instruções. Mantê-lo confortável, preservar a sua dignidade e nunca fazer perguntas sobre os homens armados que patrulhavam o terreno ou os visitantes que chegavam a horas estranhas falando em italiano rápido. O salário era excepcional, 3 vezes mais do que eu ganhava em qualquer hospital, o suficiente para finalmente começar a pagar a dívida médica que me oprimia desde que a minha avó morrera. O isolamento não me incomodava. Eu tinha me habituado a estar sozinha. Os olhos de Giovanni encontraram os meus novamente. Ele levantou um dedo, acenando para que eu me aproximasse. Quando me inclinei, ele sussurrou algo em italiano, a sua voz quase inaudível por causa do silvo do oxigênio. Eu não falava italiano fluentemente, mas a minha avó tinha me ensinado o dialeto siciliano o suficiente para reconhecer o que ele estava a dizer. Ele estava a agradecer-me não pelos cuidados médicos, mas por tratá-lo como uma pessoa em vez de um paciente. Por ler para ele à tarde, por não recuar quando homens com coldres de ombro ficavam do lado de fora da sua porta. De nada, disse eu, apertando-lhe a mão gentilmente. Tornaste estes meses mais fáceis do que imaginas. Faróis passaram pela janela do quarto 403. Ouvi portas de carros a bater. Vários pares de passos na entrada de cascalho. Depois, a porta da frente a abrir 2 andares abaixo. O segurança posicionado no corredor falou baixinho com alguém. O seu tom diferente do seu comportamento casual habitual. Os passos nas escadas eram decididos, controlados. Ajeitei a minha bata e afastei-me da cama, dando espaço à família. A porta abriu-se. Nicolas Santoro ocupava a entrada de uma forma que nada tinha a ver com o seu tamanho físico. Embora fosse alto, facilmente com mais de 1,80 m, vestia um fato cinzento escuro, apesar da hora, com o casaco desabotoado, a camisa branca aberta no colarinho e o cabelo escuro penteado para trás, revelando um rosto de traços fortes e linhas marcantes. Os seus olhos, do mesmo castanho profundo do pai, mas mais perspicazes e claros, examinaram o quarto numa rápida avaliação antes de pousarem na figura na cama. 3 homens entraram atrás dele, todos vestindo fatos escuros e comportando-se com a mesma consciência controlada.
Reconheci um deles de visitas anteriores. Roberto, aquele com cabelos grisalhos, que sempre acenava educadamente quando nos cruzávamos. Nicolas moveu-se para o lado do pai com passos rápidos. Ele disse algo em italiano, baixo e urgente. Os olhos de Giovanni se abriram, focando-se no filho com esforço. Recuei para o canto perto do equipamento médico, dando-lhes privacidade, mas permanecendo por perto caso fosse necessário. Pai e filho conversaram baixinho na sua língua nativa. Palavras que eu não conseguia entender completamente, mas cujo peso emocional não precisava de tradução. Roberto posicionou-se perto da porta, enquanto os outros dois homens permaneceram no corredor. O seu olhar voltou-se brevemente para mim, com uma pergunta na expressão, mas mantive a minha atenção nos sinais vitais de Giovanni. A conversa entre Nicolas e o seu pai durou 4 minutos. As respostas de Giovanni ficaram mais fracas, a sua respiração mais difícil. Nicolas segurou a mão do pai e viu os músculos da sua mandíbula a trabalhar, o único sinal visível de emoção nas suas feições, de resto controladas. Às 4h31, a saturação de oxigênio de Giovanni caiu drasticamente. Avancei sem pensar, verificando o monitor e ajustando o fluxo. Nicolas recuou, observando-me trabalhar com uma intensidade que fez as minhas mãos tremerem. Os pulmões dele estão a encher-se de líquido, expliquei baixinho, encontrando o olhar de Nicolas. Posso aumentar a morfina para mantê-lo confortável, mas além disso, faça isso, disse Nicolas. A sua voz estava áspera, com um tom que reconheci dos meus anos em cuidados paliativos. Ainda não era exatamente tristeza, mas a antecipação dela, a preparação para o impacto. Administrei a medicação e verifiquei novamente o pulso de Giovanni, ainda mais fraco, com os batimentos cada vez mais espaçados. Nicolas voltou para o lado do pai, inclinando-se para perto dele e dizendo palavras que eu não conseguia ouvir. Roberto mudou de posição, o rosto marcado pelo tempo, revelando uma tristeza genuína. Giovanni Santoro deu o seu último suspiro às 4h37 da manhã. Os monitores exibiram uma linha reta, com um tom constante que se destacava do som da chuva. Mudei-me imediatamente para silenciar os alarmes e, em seguida, aproximei-me para verificar o pulso que sabia que não encontraria. Ele faleceu, disse suavemente. Embora já soubessem, Nicolas permaneceu perfeitamente imóvel, com a mão ainda segurando a do pai, os olhos fixos no rosto do homem mais velho. O silêncio prolongou-se, quebrado apenas pela chuva e pelos sons suaves de Roberto a fazer o sinal da cruz. Eu já tinha presenciado muitas mortes na minha carreira. Aprendi a reconhecer as diferentes maneiras como as pessoas lidavam com a perda. A dor de Nicolas Santoro estava trancada atrás de paredes de controlo férreo, visível apenas no leve tremor da sua mão antes de a estabilizar. A única respiração lenta que ele deu antes de soltar os dedos do pai. Então ele levantou-se, ajeitou o casaco e tornou-se outra pessoa completamente diferente. A transformação levou segundos. O sol desapareceu, substituído por quem quer que fosse Nicolas Santoro para os homens que trabalhavam para ele, para o mundo fora daquela sala. Mas eu tinha visto a rachadura na armadura. Eu tinha testemunhado o momento antes que as barreiras fossem erguidas novamente. Segui a rotina familiar dos cuidados pós-morte, fechando os olhos de Giovanni, arrumando as suas mãos, ajeitando os cobertores. Enquanto me inclinava sobre ele, palavras surgiram espontaneamente das profundezas da minha memória. Uma oração que a minha avó me ensinara no dialeto siciliano que ela trouxera da sua aldeia perto de Polarmo. A oração pelos mortos, antiga e específica, pedindo luz eterna e descanso para a alma que partira. Sussurrei as palavras sem pensar, com voz baixa, a cadência automática após anos, ao ouvir a minha avó recitá-la por parentes, vizinhos, qualquer pessoa do velho país que falecesse. Quando terminei e olhei para cima, Nicolas estava a olhar para mim com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Não era bem choque, mas algo próximo disso. Reconhecimento, talvez. Ou confusão. Onde você aprendeu isso? A voz dele cortou o espaço entre nós, afiada o suficiente para me fazer recuar. Aprender o quê? Aquela oração, aquelas palavras exatas, aquele dialeto. Olhei para Roberto, que observava nossa troca com interesse silencioso. Depois, voltei a olhar para Nicolas. A minha avó ensinou-me. Ela era da Sicília, de uma pequena aldeia perto de Polarmo. Ela criou-me depois que os meus pais morreram.
Os olhos de Nicholas estreitaram-se ligeiramente. Ele abriu a boca para dizer mais alguma coisa, mas Roberto deu um passo à frente com um tom gentil. A menina Grant esteve aqui a noite toda. Ela deve descansar. Posso levá-la para casa, garantir que ela chegue em segurança. Era uma oferta razoável. Um gesto gentil de um homem que sempre fora cortês durante as suas visitas. Mas antes que eu pudesse responder, antes mesmo de processar a sugestão, Nicholas disse: não. A única palavra carregava uma finalidade absoluta. Ela vai comigo. As sobrancelhas de Roberto levantaram-se ligeiramente, mas ele não disse nada, recuando imediatamente. Pestanejei, o cansaço tornando difícil pensar com clareza. Isso não é necessário, Sr. Santoro. Posso chamar um serviço de transporte ou a oferta do Roberto é que você venha comigo. Nicholas interrompeu, seu tom não admitindo discussão. Ele já estava se movendo em direção à porta, claramente esperando que eu o seguisse. Olhei para Giovanni uma última vez, para a expressão pacífica que a morte trouxera a seus traços, então peguei minha bolsa e meu casaco. Meu corpo doía por horas em pé, pelo peso emocional de ver alguém de quem eu passara a gostar se afastar. Não tinha energia para discutir com um filho enlutado, especialmente um que irradiava o tipo de perigo controlado que Nicholas Santoro irradiava. Roberto acenou-me com a cabeça quando passei. Havia algo quase apologético na sua expressão, embora eu não entendesse por quê. A casa estava silenciosa enquanto descíamos as escadas, os funcionários noturnos habituais aparentemente mantendo a distância. Lá fora, a chuva tinha intensificado, batendo contra o cascalho da entrada. Um SUV preto estava parado perto da entrada, com os faróis a cortar a chuva torrencial. Nicholas segurou a porta traseira aberta, esperando. Deslizei para o assento de couro, colocando a minha bolsa aos pés. Ele fechou a porta com precisão controlada, depois contornou o veículo e deslizou para o banco do motorista. O motor ronronou ao dar a partida. Afastamo-nos da mansão, deixando para trás o calor e a luz, rumo à escuridão e à chuva. Nicholas conduzia em silêncio total, as suas mãos firmes no volante, o seu perfil iluminado periodicamente pelos candeeiros da rua. Observei as gotas de chuva a correrem pela janela, a minha mente entorpecida, o meu peito apertado por uma dor que me surpreendeu pela sua intensidade. Giovanni não era da família, mal era um amigo no sentido profissional, mas tinha sido gentil. Ele partilhava histórias sobre a sua infância na Itália, perguntava sobre o meu dia, tratava-me com um respeito que raramente experimentei na minha carreira médica. Uma lágrima escorreu pela minha bochecha antes que eu pudesse impedi-la. Limpei-a rapidamente, virando o rosto ainda mais para a janela, mas não antes de cruzar o olhar de Nicholas no espelho retrovisor, que me observava com a mesma intensidade inquietante que demonstrava desde que eu fizera aquela oração. A autoestrada estendia-se à nossa frente, escorregadia, devido à chuva, e quase vazia a essa hora. Eu esperava que Nicholas seguisse para sul, em direção à cidade, ao meu pequeno apartamento em Queens, onde eu morava há um ano. Em vez disso, ele pegou a saída para Manhattan, navegando por ruas que eu reconhecia de visitas ocasionais, mas que nunca tinha realmente explorado. Para onde estamos a ir? A minha voz soou oca no carro silencioso, competindo com o ritmo dos limpa-parabrisas. Para algum lugar onde possamos conversar. Não era uma resposta, mas claramente a única que eu receberia. Encostei a cabeça na janela fria, observando a cidade acordar lentamente. Caminhões de entrega passavam ruidosamente. Trabalhadores madrugadores caminhavam com dificuldade em direção às entradas do metropolitano. O céu estava a mudar de preto para cinzento, embora o nascer do sol ainda estivesse a 1 hora de distância. Paramos em frente a um restaurante em Little Italy, com a fachada escura e uma placa de fechado pendurada na janela. O nome acima da porta dizia Lucias, em letras elegantes. Nicholas estacionou bem em frente, ignorando as placas de proibido estacionar, e desligou o motor. Entre! Ele saiu do carro antes que eu pudesse protestar, ficando na chuva sem parecer notar. Peguei o meu casaco e segui-o, os meus tênis chapinhando nas poças enquanto corria em direção ao toldo, onde ele segurava uma pesada porta de madeira aberta. O interior do restaurante era lindo, mesmo na escuridão. Toalhas de mesa brancas cobriam pequenas mesas dispostas com um espaçamento cuidadoso. Garrafas de vinho alinhavam-se nas prateleiras ao longo das paredes de tijolos expostos.
O cheiro de alho e ervas permanecia no ar desde o serviço da noite anterior. Nicholas acendeu um interruptor, acendendo uma iluminação suave que projetava sombras quentes pelo espaço. Ele tirou o casaco do fato, pendurando-o numa cadeira, e então arregaçou as mangas com movimentos eficientes. Sem dizer uma palavra, ele desapareceu por uma porta que eu imaginei que levasse à cozinha. Fiquei perto da entrada, pingando no chão de madeira, sem saber o que fazer. Esta não era uma conversa que precisávamos ter. Eu tinha cuidado do pai dele. O pai dele tinha morrido. O meu trabalho estava concluído. Não devíamos nada um ao outro além da cortesia profissional. Mas algo na oração o tinha abalado. Eu tinha visto isso no seu rosto. O choque seguido por um cálculo preciso. Nicholas apareceu carregando uma pequena bandeja. Uma máquina de café expresso chiava ao fundo. Ele colocou a bandeja na mesa mais próxima. Uma cesta de pão, um pequeno prato de azeite misturado com ervas, queijo fatiado, 2 guardanapos de pano. Sente-se, disse ele. O seu tom deixava claro que não era um pedido. Sentei-me. O meu cansaço era profundo demais para discutir com um homem que claramente não estava habituado a ouvir a palavra não. Ele voltou com 2 pequenas chávenas de café expresso, o aroma rico cortando a minha fadiga. Ele colocou uma à minha frente, depois sentou-se na cadeira do outro lado da mesa, os olhos escuros fixos no meu rosto. A oração que você fez pelo meu pai, esse dialeto específico não é comum. Mesmo na Sicília, apenas algumas aldeias ainda usam essas frases exatas. Envolvi as mãos à volta da chávena quente, grata pelo calor. A minha avó era muito tradicional. Ela veio para a América quando tinha 19 anos, mas nunca deixou realmente o velho continente para trás. Ela ensinou-me orações para tudo, para as refeições, para dormir, para os mortos. De onde exatamente ela era? De uma aldeia chamada Corleó. Algo passou pela sua expressão. Ele pegou no seu café expresso, bebeu-o de um só trago, com um movimento experiente, e pousou a chávena com um clique suave. A minha avó era de uma aldeia a 20 metros dali. Passei os verões na Sicília quando era criança. Antes, ele fez uma pausa, apertando a mandíbula. Antes de o meu pai me trazer para o negócio da família. O peso por trás dessas palavras era inconfundível. Arranquei um pedaço de pão e mergulhei-o no azeite para dar algo para a minha mão fazer. Sinto muito pela sua perda, disse baixinho. O seu pai era um bom homem. Pelo menos era gentil comigo. Ele gostava de si. Ele disse-me que o tratava com dignidade. Que nunca olhou para ele com pena ou medo. Por que eu teria medo dele? Ele era um homem moribundo que queria companhia. Nicholas recostou-se na cadeira, estudando-me com uma intensidade inquietante. Tu realmente não sabes quem nós somos, não é? Eu sei que és rico. Sei que tens segurança significativa. Presumi que estivesses envolvido em algo que exigisse discrição. Essa é uma maneira excepcionalmente diplomática de dizer que suspeitavas que éramos criminosos. As minhas bochechas ficaram quentes. Não era da minha conta saber. A agência foi clara sobre isso quando me contratou, e tu precisavas tanto do dinheiro que não fazias perguntas. Não era uma acusação, apenas uma constatação. Mas doeu mesmo assim. Sim, admiti que precisava do dinheiro. A minha avó morreu há 2 anos. Após 3 anos de lento declínio, cuidei dela praticamente sozinha. As contas do hospital dos seus últimos meses me destruíram financeiramente. Não conseguia arranjar um emprego regular como enfermeira, porque os potenciais empregadores viam a dívida e assumiam que eu era instável. A agência oferecia o triplo da taxa padrão, adiantamentos em dinheiro e discrição. Aceitei porque estava desesperada. Nicholas pegou no pão e partiu um pedaço com deliberada lentidão. A sua honestidade é revigorante. A maioria das pessoas na sua posição tentaria fingir nobreza, alegando que aceitou o trabalho por compaixão por um paciente idoso. Eu tinha compaixão pelo seu pai, mas também precisava comer e pagar o aluguel. Ambas as coisas podem ser verdadeiras. Um fantasma de algo que poderia ter sido respeito cruzou o seu rosto. Ele comeu o pão e, em seguida, colocou azeite no seu próprio prato. O meu pai era o chefe de uma grande organização, disse ele em tom coloquial, apesar da gravidade das suas palavras. Uma organização envolvida em atividades que existem fora dos limites legais. Importação, exportação, proteção, acordos territoriais com outros grupos que operam de forma semelhante.
O meu estômago apertou. Larguei o pão. Está a dizer-me que ele era um criminoso? Sim, um criminoso muito bem-sucedido durante 40 anos. E agora esse papel recai sobre mim. O café expresso ficou amargo na minha boca. Eu suspeitava, é claro. Não se trabalha na área da saúde durante anos sem reconhecer certos padrões. Os guardas, os visitantes que falavam em código, a maneira como o Giovanni às vezes fazia chamadas em italiano que transmitiam uma autoridade inconfundível, apesar do seu estado debilitado. Mas suspeitar e saber eram coisas diferentes. Por que estás a contar-me isto? O Nicholas pousou o guardanapo com movimentos precisos. Por que não podes simplesmente ir para casa e fingir que os últimos 6 meses não aconteceram? As pessoas do meu mundo repararam na tua proximidade com o meu pai. Quanto tempo passou naquela casa, como ele confiava em si o suficiente para morrer na sua presença? Eu era o seu enfermeiro. Claro que estava lá. Rezou uma oração num dialeto que o liga à mesma região onde várias famílias poderosas se originaram. Tem acesso a uma casa onde ocorreram conversas confidenciais. É exatamente o tipo de pessoa que as organizações rivais procuram quando querem informações. Um medo frio percorreu a minha espinha. Não sei de nada. Nunca ouvi as suas chamadas telefônicas. Nunca vi os documentos. Fiz o meu trabalho e nada mais. Acredito em si. Ele inclinou-se para a frente com os antebraços apoiados na mesa. Mas os russos que têm invadido o nosso território não se importam com a verdade. Eles verão uma oportunidade. Uma mulher com acesso, com conhecimento potencial, que pode ser pressionada, comprada ou ameaçada. Então desaparecerei. Mudarei para outra cidade. Mudarei de nome se for preciso. Isso não será rápido o suficiente. Eles já sabem quem você é. As minhas mãos começaram a tremer. Pressionei-as contra a mesa para esconder isso. O que está a sugerir? Proteção temporária até depois do funeral. Até que a transição de poder se estabilize e você não seja mais um alvo interessante. Os meus homens vigiarão o seu apartamento, acompanharão você se precisar ir a algum lugar. 2 semanas? Talvez 3? Não. A palavra saiu mais dura do que eu pretendia. Agradeço a preocupação, mas não vou me envolver mais nisso. Vou arriscar. Não é uma aposta que você vai ganhar. A escolha ainda é minha. A expressão de Nicholas endureceu. Ele pegou o telemóvel, digitou algo rapidamente e colocou-o com a tela para cima na mesa entre nós. No ecrã estava uma foto do meu prédio, com a entrada claramente visível e uma marcação de tempo de 15 minutos atrás. Os meus homens já estão posicionados, disse ele baixinho. Não para te prender, mas porque dei a ordem antes de sair de casa esta noite. Antes mesmo de perceberes no que te estavas a meter, a raiva explodiu no meu peito, queimando o cansaço e o medo. Não tinha o direito. Eu tinha todo o direito. Entrou no meu mundo no momento em que aceitou aquele trabalho. Senteu-se com o meu pai nos seus últimos momentos. Rezou por ele com palavras que a minha própria mãe costumava dizer. Isso cria uma obrigação. Uma obrigação para si, talvez não para mim. Levantei-me abruptamente, a minha cadeira a raspar no chão. Fiz o meu trabalho com profissionalismo e compaixão. A morte do seu pai não me torna sua responsabilidade ou sua prisioneira. Nunca disse prisioneiro. Então, como chamarias colocar guardas na minha casa sem a minha permissão? Decidir quais riscos posso correr com a minha própria vida? Nicholas também se levantou, à sua altura obrigando-me a inclinar a cabeça para trás para manter o contato visual. Eu chamaria isso de mantê-lo vivo o tempo suficiente para compreender o perigo em que se encontra. Talvez eu prefira arriscar do que ficar em dívida com uma organização criminosa. As palavras pairaram entre nós, duras e irrevogáveis. Eu esperava raiva, ameaças, alguma demonstração do poder que ele claramente exercia. Em vez disso, Nicholas simplesmente me observou com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Meu pai me disse que você era teimosa, ele disse finalmente. Ele achou isso divertido. Disse que você o lembrava da minha avó, que uma vez jogou uma panela em um homem 2 vezes maior do que ela por desrespeitar a sua cozinha. Apesar de tudo, a imagem fez meus lábios se curvarem em um sorriso. Isso soava exatamente como algo que Giovanni apreciaria. Nicholas percebeu. A sua expressão suavizou-se ligeiramente. Não estou a tentar controlá-la, menina Grant. Estou a tentar impedir que se torne um dano colateral em situações que não compreende.
Há uma diferença, não há? Porque, da minha perspectiva, parece-me muito semelhante. Ele exalou lentamente, passando a mão pelo cabelo escuro. Pela primeira vez desde que entrou no restaurante, parecia cansado. Realmente cansado. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente desgastado pela dor. Ele não podia se dar ao luxo de mostrar irresponsabilidades que não havia pedido, mas que carregaria de qualquer maneira. Eu vi o meu pai morrer esta noite, ele disse baixinho. Agora sou responsável por 300 pessoas que dependem de mim para o seu sustento, a sua segurança, o seu futuro. Tenho rivais a rondar como tubarões que sentem o cheiro de sangue na água. Tenho desafios internos à minha autoridade que surgirão antes que o corpo dele esfrie. E tenho uma jovem que tratou o meu pai com mais gentileza genuína do que a maioria da sua própria família, que não deixarei que se torne uma vítima porque é orgulhosa demais para aceitar ajuda. A honestidade crua na sua voz me pegou de surpresa. Este não era o homem controlado e perigoso que comandava a sala ao lado do leito do seu pai. Este era alguém carregando um peso impossível, tomando decisões difíceis, tentando proteger o que restava do seu mundo enquanto ele ameaçava desmoronar ao seu redor. Afundei na minha cadeira. Uma exaustão repentina enfraqueceu as minhas pernas. Não quero fazer parte disso, sussurrei. Eu sei, mas você chechana de... Oxê, mas você já faz parte. O apartamento no Upper East Side era mais bonito do que qualquer lugar em que eu já tinha morado. Janelas do chão ao teto davam vista para uma rua arborizada. A mobília era moderna, mas confortável. Tudo com linhas simples e tons neutros. Uma cozinha totalmente equipada. Um quarto com lençóis que provavelmente custavam mais do que o meu aluguer mensal. Uma casa de banho com piso aquecido. Parecia uma gaiola muito cara. 3 dias se passaram numa estranha suspensão da realidade. Eu tinha o meu telemóvel, o meu portátil, acesso à televisão e livros. Mas quando tentei abrir a porta da frente na primeira manhã, um homem educado de fato escuro apareceu de algum lugar no corredor. Menina Grant, por favor, diga-nos se precisar de alguma coisa. Estamos aqui para ajudar. Ajuda. Essa era a palavra que todos usavam. Os dois homens posicionados no átrio do edifício, o que aparecia sempre que eu me aproximava da porta, até mesmo a mulher que entregava refeições 2 vezes por dia, colocando pratos cobertos na bancada da cozinha com um sorriso profissional. Nicholas chegava todas as tardes por volta das 4 horas. Ele nunca ligava antes, nunca batia à porta. Ele usava uma chave que eu não sabia que existia, entrando como se fosse o dono do lugar, o que eu supunha que ele fosse. A primeira visita durou 10 minutos. Ele perguntou se eu precisava de alguma coisa, informou-me que o funeral do pai dele seria em 2 dias e saiu antes que eu pudesse formular uma resposta além da cortesia básica. A segunda visita foi mais longa. Ele trouxe um laptop, mostrando-me imagens de segurança do exterior do meu prédio. 3 ângulos diferentes de um sedã escuro estacionado do outro lado da rua, janelas escurecidas, matrículas que se revelaram roubadas quando o seu pessoal as verificou. Russos, disse ele num tom monótono, a observar para ver se regressa. O meu estômago revirou-se. Como sabe que são russos? Porque conheço o carro, a equipa e o homem que dá as ordens. O nome dele é Dmitry Volkov. Ele trabalha para uma organização que tem tentado expandir-se para o território que o meu pai controlou durante 30 anos. Olhei para a imagem congelada no ecrã, para o carro escuro que parecia milhares de outros carros escuros em Nova York. O que eles querem de mim? Informações sobre as operações do meu pai, nomes de associados, localizações de propriedades, detalhes sobre acordos financeiros. Eles acham que você pode ter ouvido coisas durante o tempo que passou na casa. Eu não ouvi, juro que sei. Ele fechou o portátil. Mas eles não se importam com a verdade. Importam-se com possibilidades. A terceira visita mudou algo entre nós. Nicholas chegou mais tarde do que o habitual, depois das 7. A gravata estava solta e tinha olheiras. Parecia que não dormia desde que o pai morrera, o que provavelmente era verdade. Devias comer alguma coisa, disse eu, apontando para as sobras do meu jantar, que mal tinha tocado. Ele olhou para os recipientes na bancada, depois para mim, com uma expressão de surpresa no rosto. Estás preocupada se eu comi. Pareces exausta, e a dor não é desculpa para saltar refeições. Algo na sua expressão suavizou-se. Ele sentou-se na bancada da cozinha
e eu aquecia a comida sem pedir permissão, colocando um prato à sua frente, juntamente com talheres e um copo de água. Ele comeu em silêncio por vários minutos antes de falar. O meu pai começou a preparar-me para esta vida quando eu tinha 15 anos. Tirou-me da escola regular e contratou professores particulares que ensinavam estratégia empresarial e cálculo. Aos 17 anos, eu já participava em reuniões. Aos 19, já dirigia operações. Nunca tive escolha sobre o que me tornaria. A amargura na sua voz era cuidadosamente controlada, mas inconfundível. Querias ter uma escolha? Perguntei baixinho. Não sei. Era muito jovem para entender o que estava a abrir mão. Ele pousou o garfo. E tu? O teu arquivo diz que frequentaste a escola de enfermagem, mas nunca concluíste o curso. Por quê? A minha avó adoeceu. Primeiro foi demência, depois um derrame que a deixou parcialmente paralisada. Ela me criou depois que os meus pais morreram. Não podia colocá-la em uma instituição onde ela ficaria apavorada e sozinha. Então, desisti da escola, tornei-me auxiliar de enfermagem certificada e cuidei dela sozinha. Por quanto tempo? 3 anos. Até ela morrer, devendo US$ 70.000 a hospitais, especialistas e empresas de equipamentos de cuidados domiciliares. Ela já se foi há 2 anos, mas a dívida e o cansaço ainda pesavam no meu peito. Nicholas ficou em silêncio por um momento. Foi por isso que aceitaste o trabalho com o meu pai. Não apenas pelo dinheiro, mas por causa dessa dívida específica. Sim, as chamadas de cobrança nunca paravam. O meu crédito estava destruído. Os empregos regulares de enfermagem não me contratavam porque achavam que eu era um risco financeiro. A tua agência oferecia dinheiro, discrição e dinheiro suficiente para realmente fazer a diferença. Eu teria aceitado quase qualquer emprego naquela altura. Quase qualquer um. Encarei o seu olhar. Eu ainda tinha limites que não ultrapassaria. O teu pai precisava de cuidados médicos, não de nada ilegal ou prejudicial. Isso tornava-la aceitável. Aceitável. Ele repetiu a palavra como se estivesse a testar o seu peso. A maioria das pessoas na tua situação usaria justificativas mais fortes. Chamaria de sacrifício nobre ou dever familiar. Era dever. Era também a única opção que eu tinha que não envolvia ver a minha avó sofrer numa instituição estatal enquanto eu terminava a escola. Ambas as coisas são verdadeiras. A sua expressão mudou para algo que poderia ser respeito. Não mentes para ti mesmo. Não posso me dar ao luxo. Mentiras são caras. Conversamos por mais 1 hora depois disso, a conversa passando de assuntos pesados para território neutro. Ele perguntou sobre a aldeia da minha avó na Sicília. Perguntei sobre os verões da sua infância na Itália. A distância entre nós parecia menos absoluta, menos definida por categorias como captor e cativo, criminoso e civil. Quando ele saiu naquela noite, parou na porta. O funeral é amanhã às 10 horas. Gostaria que você comparecesse. Por quê? Não sou da família. Meu pai gostaria que você estivesse lá. E, politicamente, a sua presença envia uma mensagem. Que mensagem? Que a nossa família honra aqueles que nos servem com lealdade. Que protegemos os nossos. Os seus olhos escuros fixaram os meus. Você virá? Eu deveria ter dito não. Deveria ter traçado uma linha entre obrigação profissional e envolvimento pessoal. Mas Giovanni tinha sido gentil comigo. Tinha me tratado com dignidade, tinha me feito rir com histórias sobre a sua juventude, mesmo quando a dor tornava difícil respirar. Sim, estarei lá. A igreja ficava no Bronx, um antigo edifício católico com degraus de pedra desgastados e vitrais que filtravam a luz da manhã em padrões coloridos sobre os bancos de madeira. As pessoas ocupavam todos os lugares, espalhavam-se pelos corredores laterais e ficavam amontoadas no vestíbulo. Reconheci alguns rostos das visitas à casa em Connecticut. Outros eram estranhos em fatos caros e vestidos de grife. Sentei-me na terceira fila, vestindo um vestido preto simples que aparecera no armário do apartamento naquela manhã, junto com sapatos de salto baixo e um casaco escuro. Tudo se encaixava perfeitamente, o que significava que Nicholas, de alguma forma, tinha obtido os meus tamanhos. O pensamento deveria ter me perturbado mais do que realmente perturbou. O serviço era tradicional, conduzido metade em inglês e metade em italiano, por um padre que claramente conhecia bem a família. Ele falou sobre a devoção de Giovanni à sua falecida esposa, o seu amor pelo filho, a sua generosidade para com a comunidade.
Elogios cuidadosamente formulados que reconheciam o homem sem mencionar os métodos que ele usara para adquirir a sua riqueza e influência. Nicholas sentou-se na primeira fila, com a postura rígida e o rosto uma máscara de controlo. Roberto sentou-se ao lado dele, junto com vários outros homens que reconheci daquela primeira noite. A semelhança familiar era evidente em alguns deles. O cabelo escuro e os traços fortes passados de geração em geração. Mas havia uma frieza neles que me incomodava. Abraços mecânicos, olhos secos, conversas em sussurros que pareciam mais sobre negócios do que sobre luto. Até a mãe de Nicholas, uma mulher magra com cabelos grisalhos e joias caras, parecia mais irritada do que triste. Apenas Nicholas parecia genuinamente afetado, embora escondesse isso por trás de camadas de compostura cuidadosa. Quando o serviço terminou, as pessoas passaram pelo caixão aberto para se despedirem. Esperei até que a maioria da multidão tivesse passado, e então me aproximei com várias outras pessoas. Giovanni parecia tranquilo na morte, vestindo um fato escuro, as mãos envelhecidas cruzadas sobre o peito. Fiz o sinal da cruz, um gesto que a minha avó insistia que fizéssemos, embora raramente fôssemos à igreja. Então, sem planejar, sussurrei a mesma oração que havia feito no quarto dele 3 noites antes. As antigas palavras sicilianas pareciam certas, pareciam necessárias. Várias mulheres idosas perto do caixão se viraram para me olhar, suas expressões mudando de curiosidade para aprovação. Uma delas, pequena e vestida inteiramente de preto, acenou para mim com o que parecia ser respeito. O funeral foi privado, apenas para a família, o que significava que eu voltaria para o apartamento enquanto Nicholas lidava com as cerimônias que se seguiam. Mas às 15h, um carro chegou para me levar à recepção na mansão de Connecticut. A casa parecia diferente à luz do dia, menos isolada e mais imponente. Carros alinhavam-se na longa entrada. Funcionários do catering moviam-se pelas salas carregando bandejas. As pessoas agrupavam-se em grupos, conversando em voz baixa, mas animadas. Fiquei perto das bordas, aceitando um copo de vinho que não bebi e tentando permanecer invisível. Mas Nicholas me encontrou em 15 minutos, materializando-se ao meu lado com a mesma consciência inquietante que sempre demonstrava. Você veio. Você me pediu para vir. Fico feliz. Ele olhou ao redor da sala, com o maxilar cerrado. Esta é a parte que odeio, a encenação. Todos fingindo se importar, enquanto calculam como a morte dele os beneficia. Nem todos estão fingindo. Algumas das pessoas na igreja parecem genuinamente tristes. Aquelas que o conheciam como pessoa, sim, mas a maioria desta multidão ele gesticulou vagamente para o grupo bem vestido. Estão aqui pelas aparências para mostrar respeito à nova liderança, para avaliar se sou forte o suficiente para manter o que o meu pai construiu. Antes que eu pudesse responder, um homem cambaleou em nossa direção, com a bebida a balançar no copo. Ele era mais novo que Nicholas, talvez com cerca de 30 anos, com o mesmo cabelo escuro, mas traços mais suaves. A semelhança familiar indicava que ele era um primo ou sobrinho. Nick, a sua voz ecoou pela sala muito alta, com a pronúncia arrastada. Aí está você, com a sua pequena enfermeira. Diga-me, ela cuidou bem do tio Giovanni? Ela tornou os seus últimos dias confortáveis? A expressão de Nicholas ficou fria. Vai beber água, Paulo. Só estou a fazer perguntas. Os olhos de Paulo passaram por mim com uma avaliação óbvia. Ela é bonita, muito bonita. Faz-me pensar se o velho a contratou por mais do que apenas as suas habilidades médicas. O insulto foi como uma bofetada. O meu rosto ficou vermelho de humilhação e raiva. Nicholas moveu-se tão rápido que mal percebi. Num momento ele estava ao meu lado, no outro ele agarrou Paulo pelo colarinho e o jogou contra a parede mais próxima. Um copo de cristal caiu da mão de Paulo, estilhaçando-se no chão de madeira. Vais pedir desculpa à menina Grant imediatamente. A voz de Nicholas era mortalmente silenciosa, carregando mais ameaça do que qualquer grito. E depois vais sair da minha casa e não voltarás até compreenderes como mostrar respeito básico. A bravata de Paulo evaporou-se. Não quis dizer que fosse agora. Desculpe, menina, falei sem pensar. Bebi demais. Nicholas soltou-o com um empurrão brusco. Paulo cambaleou em direção à porta, quase colidindo com Roberto, que aparecera com outros 2 homens. Eles acompanharam-no até a porta sem dizer mais nada. A sala ficou em silêncio.
Todos os olhos estavam voltados para Nicholas, observando, julgando, avaliando sua reação à falta de respeito no funeral de seu pai. Ele acabara de fazer uma declaração pública sobre a minha posição em seu mundo. Quer eu quisesse ou não que essa declaração fosse feita, Nicholas voltou-se para mim, com a expressão controlada novamente. Embora a tensão irradiava de cada linha do seu corpo, peço desculpa pelo comportamento do meu primo. Não precisavas de fazer isso. Sim, precisava. O seu tom não deixava margem para discussão. Neste mundo, a falta de respeito espalha-se como uma doença se não for cortada imediatamente. A recepção continuou, mas eu sentia cada olhar, cada conversa sussurrada que incluía olhares na minha direção. Eu tinha sido marcada, rotulada como alguém sob a proteção de Nicolas Santoro, alguém que ele defenderia fisicamente diante de toda a sua organização. As implicações me aterrorizavam. Eu me esgueirei assim que foi educadamente possível, retirando-me para um banheiro no segundo andar. As minhas mãos tremiam enquanto eu agarrava a pia de mármore, olhando para o meu reflexo no espelho com bordas manchadas. Quem era essa mulher vestida de preto emprestado, parada numa mansão cheia de criminosos, protegida por um homem que quebrou copos e ameaçou membros da família em seu nome? Eu não a reconhecia. Quando saí 10 minutos depois, mais firme, mas não calma, Roberto estava à minha espera no corredor. Senhorita Grant, o carro está pronto para levá-la de volta à cidade assim que estiver pronta para partir. Obrigada. Gostaria de ir agora, por favor. Ele acompanhou-me por corredores menos movimentados, evitando a multidão principal. Quando chegamos à entrada lateral, ele falou baixinho. O Nicholas tem boas intenções. Os seus métodos são duros, mas as suas intenções em relação a si são de proteção, não de possessão. Há uma diferença, embora possa não parecer agora. Há quanto tempo trabalha para esta família? 23 anos. Eu vi Nicholas crescer de um adolescente revoltado para o homem que ele é hoje. Ele nunca perdeu o controle como fez com Paolo por causa de algo pessoal. Apenas negócios. Isso deve dizer-lhe alguma coisa. Hesitei, depois perguntei. E Paulo? A expressão de Roberto não mudou. Ele está vivo. Foi mandado embora antes que pudesse cometer o erro de se repetir. Não voltará a Nova York por um bom tempo. Algo no meu peito relaxou. Não era exatamente alívio, mas o fim de uma pergunta sem resposta. Sim, mas eu não tinha a certeza se queria ouvir o que ele tinha a dizer. O apartamento parecia muito silencioso depois do caos da recepção. Troquei de roupa, coloquei roupa confortável, fiz chá que não bebi e tentei ler um livro que não conseguia prender a minha atenção. À meia-noite, ainda inquieta, tomei uma decisão. Eu não podia viver assim. Não podia existir em suspenso, à espera que o Nicholas decidisse quando eu estava segura, quando poderia voltar à minha vida. Os russos podiam estar a vigiar o meu prédio, mas Nova York era uma cidade grande. Eu poderia desaparecer se fosse esperta. Encontrar um novo apartamento com um nome diferente. Arranjar um trabalho que não exigisse documentação oficial. Recomeçar em algum lugar onde a proteção do Nicholas Santoro não chegasse. O Nicholas não estava errado sobre os russos. Eles iriam procurar-me. Talvez já estivessem a fazê-lo. Mas ficar trancada atrás de olhos armados parecia outro tipo de morte. Uma morte lenta, com o meu nome trocado pela minha segurança. Se o perigo estava a chegar, eu queria ar nos meus pulmões e escolhas nas minhas mãos. Mesmo que essas escolhas fossem confusas. Mesmo que fossem erradas. Arrumei uma pequena mala com o essencial, vesti roupas escuras e aproximei-me da porta da frente a 11h30 da manhã. Como esperado, o guarda do corredor estava lá, sentado numa cadeira perto do elevador. Menina Grant, está tudo bem? Preciso de ar fresco. Vou apenas dar uma volta no quarteirão. Vou acompanhá-la. Não é necessário. Na verdade, são ordens do chefe. Tentei a escada. Desci 3 andares antes que outro guarda aparecesse por baixo. Educadamente, mas com firmeza, sugeriu que eu voltasse para o apartamento. Terceira tentativa. Tentei simplesmente sair pela entrada principal do átrio. 2 homens na rua endireitaram-se imediatamente, seguindo-me. Furiosa e desesperada, continuei a andar, dirigindo-me para a entrada do metro mais próxima. Se conseguisse chegar ao subterrâneo, despistá-los nos túneis e comboios, talvez tivesse uma hipótese. Nunca cheguei à estação. Um SUV preto familiar parou ao meu lado. A janela baixou para revelar Nicholas no banco de trás.
com uma expressão tempestuosa. Entre no carro, Olivia. Não, entre no carro ou mandarei os meus homens carregarem-na. A escolha é sua, mas de qualquer forma, teremos esta conversa. Os guardas se aproximaram. Não eram ameaçadores, mas estavam presentes. As pessoas na rua começavam a notar. Entrei no SUV, batendo a porta com mais força do que o necessário. Nicholas disse ao motorista para dar a volta no quarteirão, depois se virou para mim, com a raiva mal contida sob sua aparência controlada. Que diabos pensaste que estavas a fazer? Ir embora? A palavra explodiu de mim. 3 dias de frustração controlada finalmente se libertaram. Eu estava a tentar sair desta prisão dourada em que me prendeste sem pedir a minha permissão. Prendi-te? Nicholas inclinou-se para a frente, sua voz perigosamente baixa. Coloquei guardas no teu prédio para te manter viva. Dei-te um lugar seguro para ficar até que a ameaça imediata passasse. Como é que isso é prender-te? Tu tomaste todas as decisões sem me consultar. Não perguntaste se eu queria proteção. Não perguntaste se eu queria ir ao funeral. Não perguntaste se eu me sentia confortável a viver no apartamento de um estranho com homens armados a controlar todos os meus movimentos. Simplesmente decidiste e eu devo ficar grato. O SUV virou uma esquina, as luzes da cidade passando rapidamente pelas janelas escurecidas. O maxilar de Nicholas se moveu. O músculo a contrair-se daquela forma que eu já conhecia significava que ele estava a controlar o seu temperamento. Tens razão, disse ele finalmente, a admissão claramente a custar-lhe. Eu deveria ter explicado a situação mais claramente antes de tomar providências. Explicado que situação? Que alguns russos poderiam estar interessados em mim? Isso não é motivo suficiente para controlar toda a minha vida. Não é apenas interesse, Olivia. Ele pegou no telemóvel, passando pelos ecrãs antes de virá-lo na minha direção. Estas são imagens de vigilância de ontem. O mesmo grupo russo que estava a vigiar o teu prédio seguiu um dos ex-parceiros de negócios do meu pai até um restaurante no Queens. Eles o agarraram na rua, levaram-no para algum lugar por 3 horas e depois o jogaram de volta na frente da casa dele com as 2 mãos quebradas e uma mensagem gravada nas costas. A imagem na tela mostrava um homem de meia-idade sendo ajudado a entrar numa ambulância, com a camisa rasgada e ensanguentada. O que dizia a mensagem? A minha voz saiu mais baixa do que pretendia. Fale ou sangre. Eles estão a perseguir sistematicamente qualquer pessoa que tivesse contato regular com o meu pai nos seus últimos meses. Contabilistas, advogados, motoristas, funcionários domésticos, à procura de informações sobre contas offshore, propriedades, conexões políticas, qualquer coisa que possam usar para minar a minha posição ou roubar o que o meu pai construiu. Um gelo espalhou-se pelo meu peito. Não sei nada sobre essas coisas. Eu sei disso. Tu sabes disso. Mas Dmitry Volkov não se importa com a verdade. Ele se importa com pontos de pressão. Passaste 6 meses sozinha com o meu pai. Na cabeça dele, são 6 meses de conversas em potencial, chamadas telefônicas ouvidas por acaso, documentos que pudeste ter visto enquanto limpavas o quarto dele. És um alvo valioso, quer saibas alguma coisa ou não. O SUV deu outra volta no quarteirão. Pressionei as palmas das mãos contra as coxas para impedir que tremessem. Então, o que devo fazer? Esconder-me naquele apartamento para sempre? Esperar até que decidas que estou segura para voltar à minha vida? Não. Isso não é sustentável para nenhum de nós. Nicholas guardou o telemóvel no bolso, a sua expressão mudando de raiva para algo mais calculista. Tenho uma proposta, uma maneira de legitimar a tua posição e fornecer proteção real. Estou a ouvir. Trabalha para mim oficialmente como consultora médica para a organização. Olhei para ele. Quer que eu trabalhe para a máfia? Quero que preste serviços médicos que atualmente tratamos através de canais menos fiáveis. Tratamento de emergência para ferimentos que não podem ir a hospitais. Avaliações de saúde de potenciais parceiros de negócios. Verificação da autenticidade de remessas farmacêuticas. Nada que viole diretamente a sua ética profissional. Nada direto. Repeti. Apenas adjacente a atividades ilegais. Sim, ele não recuou perante a acusação. Mas isso dar-lhe-ia uma razão legítima para estar ligado à família. Estarias na folha de pagamento com documentação, com uma função profissional clara, não um alvo, não uma ponta solta,
mas um funcionário sob proteção formal. E o pagamento, 60 mil em 6 meses, o suficiente para saldar as dívidas médicas da tua avó e ainda sobrar dinheiro para recomeçares a tua vida, da maneira que quiseres. O número me atingiu como um golpe físico, 60 mil dólares. Liberdade das cobranças, do crédito danificado, do peso que me esmagava há 2 anos. Mas a que custo? De que tipo de ferimentos estamos a falar? Perguntei com cuidado. Ferimentos de bala, às vezes facadas. Além disso, ossos quebrados em acidentes, complicações de doenças crônicas em homens que não podem correr o risco de serem documentados em hospitais, gestão de medicamentos para pessoas com receitas legítimas que não podem preencher em seu próprio nome. Está a pedir-me para me tornar um médico clandestino para criminosos. Estou a pedir-te para prestares cuidados de saúde a pessoas que precisam deles em circunstâncias que protejam tanto elas como a ti. A alternativa é voltares para o teu apartamento, esperar que os russos percam o interesse e rezar para que o Dmitri não decida que vale a pena arriscar-se a apanhar-te na rua. O carro virou para uma rua mais tranquila e estacionou ao longo de um quarteirão escuro. Nicholas deu um sinal subtil ao motorista e o homem saiu, dando-nos privacidade. Preciso de tempo para pensar, disse eu. Tens 24 horas. Depois disso, preciso de saber se estás conosco ou se preciso de tomar outras providências para a tua segurança. Outras providências, ou seja, mudança, nova identidade, desaparecimento ao estilo proteção de testemunhas para algum lugar onde os russos não te encontrem. É mais extremo, mais permanente. Mas é uma opção se não puderes aceitar trabalhar para a família. O meu estômago revirou-se. Desaparecer completamente. Deixar tudo para trás, até mesmo a pequena vida que eu tinha conseguido construir, ou aceitar a oferta de Nicholas e entrar de cabeça num mundo que eu tinha tentado desesperadamente evitar. Posso voltar para o apartamento agora? Sim. Mas, Olivia, ele esperou até que eu olhasse nos seus olhos. Não tente fugir novamente. Se precisar de ir embora, diga-me. Vou garantir que saias em segurança. Mas desaparecer no meio da noite, quando as pessoas estão ativamente à tua procura, é suicídio, não fuga. Acenei com a cabeça uma vez, com a garganta apertada demais para falar, e estendi a mão para a maçaneta da porta. A mão de Nicholas agarrou-me o pulso gentilmente, impedindo o PM. Pelo que vale a pena, não quero controlar-te. Quero proteger-te. Há uma diferença, mesmo que não pareça agora, ah? Porque, do meu ponto de vista, ambas as opções acabam com tu a tomar decisões sobre a minha vida. Uma mantém-te vivo. A outra respeita a tua autonomia. Estou a tentar encontrar um equilíbrio entre elas, mas não vou pedir desculpa por dar prioridade à sobrevivência. Ele soltou o meu pulso e eu saí para o ar frio da noite. O motorista reapareceu, abrindo a porta do átrio com cortesia profissional. Subi no elevador em silêncio, entrei no belo apartamento e desabei no sofá. 24 horas para decidir se iria trabalhar para uma organização criminosa ou desaparecer na obscuridade do programa de proteção a testemunhas. Nenhuma das opções se assemelhava à vida tranquila e normal que eu estava a tentar reconstruir após a morte da minha avó. Peguei no portátil que eles me deram e abri o navegador com os dedos trêmulos. Se eu fosse tomar essa decisão, precisava de informações. Informações reais, não apenas o que Nicholas decidiu me contar. A pesquisa por Giovanni Santoro retornou dezenas de resultados. Artigos de notícias sobre doações de caridade para escolas católicas no Bronx. Menções na página da sociedade sobre eventos de angariação de fundos dos quais ele participou. Um obituário listando seus empreendimentos comerciais em termos vagos e respeitáveis. Mas pesquisas mais aprofundadas revelaram outras coisas. Uma investigação federal de 15 anos atrás que não deu em nada devido à falta de provas. Rumores de ligações a empresas de transporte com práticas questionáveis. Um padrão de negócios que prosperavam sob a sua propriedade e murchavam quando os concorrentes tentavam entrar no mesmo território. Em seguida, procurei por Nicholas. Menos resultados, mais cuidadosamente controlados. Graduação em administração de empresas. Cargos em conselhos de várias empresas de importação e exportação. Uma única foto de um baile de gala de caridade mostrando-o de smoking, sorridente, ao lado de um casal mais velho identificado como grandes doadores. Então encontrei algo inesperado. Um pequeno artigo de há 3 anos sobre a abertura de uma clínica
num bairro pobre do Bronx. Cuidados de saúde gratuitos para residentes sem seguro. Financiada por um doador anônimo, mas a secção de comentários incluía agradecimentos dirigidos ao Sr. Uri, Santoro e a família que nunca esquece de onde veio. Cliquei no site básico da clínica, serviços oferecidos, cuidados primários, tratamento dentário, assistência com receitas médicas, aconselhamento de saúde mental, tudo gratuito ou com preços variáveis com base no rendimento. As fotos mostravam instalações limpas e bem equipadas, com profissionais médicos de verdade. Outra pesquisa revelou padrões semelhantes. Fundos de bolsas de estudo para crianças do bairro onde Giovanni cresceu. Um centro comunitário que oferecia treinamento profissional e aulas de inglês como segunda língua. Um fundo para viúvas e famílias de homens que morreram em acidentes de trabalho. Um eufemismo que provavelmente encobria atividades criminosas que deram errado. A contradição me confundiu. Como o mesmo homem que dirigia operações ilegais também financiava ajuda legítima para comunidades em dificuldades. Como Nicholas, que casualmente discutia quebrar mãos e ameaçar rivais, também mantinha o trabalho de caridade do pai? Passei 3 horas pesquisando, lendo, tentando entender o mundo ao qual me pediam para me juntar. O sol estava nascendo quando finalmente fechei o laptop, sem chegar a uma decisão, mas pelo menos mais bem informado. Ao meio-dia, Nicholas chegou sem avisar, entrando com aquela chave que eu ainda não tinha visto. Ele trazia café numa sacola de uma padaria que reconheci como cara. Parece que não dormiu, observou ele, colocando tudo na bancada da cozinha. Estava a pesquisar sobre a sua família. E o que descobriu? Contradições, violência e caridade, controlo e apoio comunitário. Não entendo como as duas coisas podem ser verdadeiras. Nicholas serviu café em 2 canecas, empurrando uma na minha direção. São verdadeiras porque o mundo não é simples. O meu pai magoou pessoas que ameaçavam o que ele construiu. Ele também se lembrava de como era ser pobre, de ver a mãe a ter 3 empregos para pôr comida na mesa. Ambas as coisas moldaram a forma como ele agia. E tu? Vês o mundo da mesma forma? Vejo o mundo como ele é, não como gostaria que fosse. Herdei uma organização construída com base na violência, na lealdade e no benefício mútuo. Não posso transformá-la em algo respeitável da noite para o dia, mesmo que quisesse. Mas posso escolher como exercer esse poder, quem proteger, quais limites não ultrapassar. Bebi um gole de café, ganhando tempo para organizar os meus pensamentos. Se concordar em trabalhar para si, preciso de condições. Estou a ouvir. Quero autonomia para recusar tarefas específicas que ultrapassem limites éticos que não estou disposto a ignorar. Não vou torturar pessoas para obter informações. Não ajudarei a eliminar corpos. Não participarei em nada que me torne cúmplice de homicídios. Concordo. A rápida aceitação surpreendeu-me. Assim, sem mais nem menos, preciso de um profissional médico, não de um executor. Esses limites funcionam para ambos. Quero isso por escrito. Um contrato que especifique o meu papel e o meu direito de recusar trabalho. O Roberto pode redigir algo esta tarde. Pousei a minha caneca de café, estudando o rosto de Nicholas em busca de sinais de engano ou manipulação, mas a sua expressão permaneceu aberta, quase respeitosa. Por que é que isto é tão importante para si? Perguntei. Poderia encontrar outro médico disposto a trabalhar nestas condições. Alguém que já se sinta confortável neste mundo. Por que insistir tanto para me manter envolvido? Nicholas ficou em silêncio por um longo momento. Os seus olhos escuros fixavam os meus com uma intensidade desconfortável. Porque rezaste pelo meu pai numa língua que o ligava à sua infância. Porque choraste lágrimas genuínas quando ele morreu. Porque numa sala cheia de pessoas a fingir tristeza, foste a única que realmente a sentiu. Fez uma pausa. E por que tens razão em dizer que tomo demasiadas decisões sem consultar ninguém? Ter alguém que me desafia, que exige autonomia, pode impedir-me de me tornar o tipo de líder que não quero ser. A honestidade na sua voz apanhou-me desprevenido. Não era manipulação ou estratégia. Era algo cru, mais humano. Eu farei isso, ouvi-me dizer. Por 6 meses, depois renegociamos ou eu saio sem compromisso. Combinado. Ele estendeu a mão por cima do balcão. Apertei-a, firme e calorosa, selando um acordo que mudaria tudo.
Roberto estará aqui às 3 com a papelada, disse Nicholas. Assim que assinar, estará oficialmente sob proteção familiar. Isso significa que você pode se mover livremente novamente. Volte para o seu apartamento se quiser, embora eu recomende ficar aqui até que o contrato seja finalizado. Por quê? Porque ser oficialmente empregado é diferente de ser oficialmente protegido. A papelada torna isso real de maneiras que importam para os russos. Eles não tocarão em ninguém que trabalhe ativamente para a família sem arriscar uma guerra em grande escala. A porta do apartamento se abriu sem aviso, deixando entrar o próprio Roberto, aparentemente chamado por algum sinal que eu não tinha percebido. Ele acenou com a cabeça educadamente. Menina Grant, sei que devo dar os parabéns pela sua nova posição. As notícias correm depressa. Nesta família, a informação é moeda corrente. Nicholas, temos a situação em Queens controlada. O contabilista está a cooperar plenamente agora que compreende a nossa posição. Eles falavam com eufemismos cuidadosos, mas eu compreendi o que isso implicava. Outra pessoa tinha sido pressionada, ameaçada, possivelmente ferida, e eu agora fazia parte da organização que fazia essas coisas. O que é que eu tinha lhe acabado de concordar? 2 meses depois de assumir a minha nova função, eu tinha parado de recuar quando homens chegavam a sangrar. O consultório médico que Nicholas tinha montado ocupava o segundo andar de um imóvel no Queens, acima do que parecia ser um armazém de expedição legítimo. Paredes brancas e limpas, mesa de exame adequada, armários trancados cheios de suprimentos que eu não perguntei como ele tinha obtido. Tudo o que eu precisava para fazer o meu trabalho. Nada extra para chamar a minha atenção. O meu primeiro paciente foi um soldado chamado Anthony, com um ferimento de faca nas costelas. Superficial, mas infetado. Ele sentou-se na mesa a fazer piadas enquanto eu limpava e suturava. A agir como se ser esfaqueado fosse tão banal quanto um corte de papel. O segundo foi um homem na casa dos 50 anos com diabetes mal controlada, que não podia arriscar ter o seu nome nos sistemas hospitalares. Passei 3 horas a ensiná-lo a administrar insulina corretamente e a ajustar a sua medicação. O trabalho era estranho, eticamente complicado, mas não tão sombrio quanto eu temia. A maior parte do que eu tratava eram consequências de trabalhos perigosos e não de violência ativa. Dedos quebrados em acidentes em armazéns, dores crônicas e homens idosos cujos corpos haviam suportado décadas de trabalho físico, infecções que precisavam de antibióticos, mas não de salas de emergência. Nicholas aparecia com mais frequência do que o estritamente necessário. Ele chegava durante as consultas, alegando que precisava de revisar os protocolos de segurança ou verificar o inventário no armazém abaixo. Mas ele permanecia ali, observando-me trabalhar com uma intensidade que nada tinha a ver com supervisão profissional. Na semana passada, suturei uma laceração profunda no antebraço de um jovem soldado enquanto Nicholas segurava uma lanterna firme, compensando a luz do exame que tinha queimado naquela manhã. Nossas mãos se tocaram 2 vezes enquanto eu trabalhava, pequenos contatos acidentais que enviaram eletricidade pelo meu braço. 3 noites atrás, uma emergência me manteve a trabalhar até o amanhecer, quando finalmente terminei. Exausta e cheia de adrenalina, encontrei Nicholas na pequena sala de descanso a preparar café expresso às 3 da manhã. Sentamo-nos juntos a beber café, enquanto ele me contava sobre um negócio que deu errado em Boston. E eu contei-lhe sobre a vez em que minha avó acidentalmente incendiou a cozinha ao tentar fritar zepils. As fronteiras entre o profissional e o pessoal estavam a ficar confusas há semanas. Eu tinha parado de tentar reforçá-las. A consulta de hoje era diferente. Roberto tinha ligado antes, com um tom cauteloso, explicando que Nicholas precisava que eu avaliasse um parceiro de negócios antes de finalizar um acordo importante. O nome do homem era Vincent Mancini, 72 anos, e o negócio envolvia direitos territoriais no valor de vários milhões de dólares. O senhor Santoro quer a sua avaliação médica, disse Roberto. Nada invasivo, apenas a sua opinião profissional sobre se o senhor Mancini está saudável o suficiente para honrar compromissos de longo prazo. Vincent Mancini chegou às 14 horas, acompanhado pela esposa e 2 guarda-costas. Ele era alto, apesar da idade, com cabelos brancos e espessos e uma postura que sugeria formação militar. A sua esposa, Marie, era 20 anos mais nova, loira e com aparência bem cuidada,
com joias que brilhavam a cada movimento. Menina Grant, Vincent cumprimentou-me calorosamente, apertando a minha mão com firmeza. Nicholas elogia muito a sua discrição. Agradeço por ter reservado tempo para este exame. Claro, Sr. Mancini, se vier comigo, podemos começar. O exame deveria ter sido rotineiro. Pressão arterial, frequência cardíaca, exames neurológicos básicos, revisão dos medicamentos atuais. Mas algo parecia errado nos primeiros 10 minutos. As mãos de Vincent tremiam ligeiramente quando estendidas. Não era o tremor da idade, mas algo mais preocupante. A sua pele tinha um tom acinzentado por baixo do bronzeado. Quando examinei os seus olhos, uma ligeira descoloração ao redor do branco sugeria estresse hepático. Senhor Mancini tem sentido algum problema digestivo ultimamente, náuseas, dores de estômago, alterações no apetite? Algum problema estomacal, admitiu ele. O meu médico disse que provavelmente é estresse. O negócio tem sido exigente. Alguma queda de cabelo? Fadiga incomum? Agora que menciona, sim. Mas tenho 72 anos. Essas coisas acontecem. Continuei o exame com a minha preocupação a aumentar a cada descoberta. Fraqueza muscular nas pernas. Ligeira confusão quando lhe pedi para repetir uma sequência de números. Um leve cheiro metálico no hálito que a maioria das pessoas não notaria, mas o meu treino alertou-me imediatamente. Gostaria de fazer alguns exames de sangue, disse com cuidado. Só para descartar algumas possibilidades. Marie falou da sua cadeira perto da porta. Isso é mesmo necessário? O Vincent consulta o seu médico regularmente a cada 3 meses. Tenho a certeza que sim, mas o Sr. Santoro pediu a minha avaliação e prefiro ser minucioso. O Vincent acenou com a mão desdenhosamente. Faça os exames que precisar, Sra. Grant. Quero que este negócio com o Nicholas corra bem e se um atestado de boa saúde ajudar, ficarei feliz em cooperar. Colhi sangue rotulando os frascos com precisão cuidadosa e depois concluí o resto do exame. Quando terminei, encontrei o Nicholas à espera no corredor, encostado à parede com o telemóvel na mão. Bem, perguntou ele, preciso de fazer exames. Terei os resultados preliminares esta noite. Os seus olhos ficaram mais perspicazes. Essa não é uma resposta rotineira. É a resposta honesta. Dê-me 6 horas. A análise ao sangue confirmou a minha suspeita. Os níveis de arsênico estavam 3 vezes acima do normal, consistentes com envenenamento crônico por doses baixas ao longo de vários meses. O padrão sugeria exposição regular, não uma única dose elevada. Alguém estava a matar Vincent Mancini lentamente. Sentei-me no meu pequeno escritório a olhar para os resultados, com o estômago embrulhado. Se eu contasse ao Nicholas, ele investigaria. Se o envenenador fosse descoberto, provavelmente desapareceria da mesma forma que Paulo desapareceu depois de me ameaçar no funeral. De forma permanente e violenta. Mas se eu não dissesse nada, Vincent teria uma morte lenta e agonizante, enquanto todos culpariam causas naturais. A escolha ética era clara. O peso emocional dessa escolha era esmagador. Às 8 da noite, Nicholas voltou. Entreguei-lhe os resultados impressos sem preâmbulos. Ele está a ser envenenado. Arsênico administrado regularmente em doses pequenas o suficiente para evitar a detecção imediata, mas grandes o suficiente para causar danos progressivos aos órgãos. Mais alguns meses a este ritmo e ele morrerá do que parecem ser causas naturais. Nicholas leu os resultados 2 vezes, a sua expressão escurecendo a cada linha. Tenha certeza de que os exames de sangue não mentem. Alguém com acesso regular à sua comida ou bebida está a envenená-lo. Quem sabe destes resultados? Só nós os dois. O laboratório que usei é um dos seus. Eles não fazem perguntas e não mantêm registros. Ele pegou no telemóvel e começou a digitar rapidamente. Vou mandar o Roberto recolher os medicamentos, vitaminas e tudo o que o Vincent toma regularmente. Vamos testar tudo. Nicholas. Esperei até ele olhar para mim. O que acontecerá com quem estiver a fazer isso quando o encontrar? Ele deixará de ser um problema. Isso não é uma resposta. Ele cerrou os dentes. Tentaram assassinar um homem sob a minha proteção durante negociações que afetam os interesses da minha família. O que acha que vai acontecer? Eu já sabia a resposta antes de perguntar, mas ouvir a confirmação ainda assim fez o meu peito ficar vazio. Preciso que compreenda uma coisa, disse calmamente.
Contei-lhe isso porque o Vincent não merece morrer envenenado, mas não lhe contei para que pudesse adicionar mais um corpo à sua lista. Eu disse-te para que pudesse salvar a vida dele. É isso que pretendo fazer. Ele guardou o telemóvel no bolso, mas as consequências por tentativa de homicídio não são negociáveis. 4 dias depois, Roberto informou-me que a fonte tinha sido identificada. Marie Mancini vinha adicionando pequenas quantidades de arsênico ao café matinal do marido há 6 meses, na esperança de herdar os seus bens e interesses comerciais substanciais antes que ele pudesse finalizar o acordo com Nicholas. O que aconteceu com ela? Perguntei, embora parte de mim não quisesse saber. Ela não é mais uma preocupação, disse Roberto diplomaticamente. Vincent Mancini se recuperou rapidamente assim que o envenenamento parou. Nicholas seguiu em frente com o acordo territorial e Vincent aparentemente nunca soube o quão perto esteve da morte ou quem foi o responsável. Ele agradeceu efusivamente a Nicholas por recomendar uma avaliação médica tão completa, creditando-lhe a detecção precoce da sua misteriosa doença. 2 semanas depois, eu estava a rever pedidos de fornecimento no meu escritório quando o meu telefone tocou. Era o departamento de cobranças do hospital a ligar sobre a conta pendente da minha avó. Senhorita Grant, estou a ligar para confirmar que o seu saldo foi pago integralmente. Queríamos ter a certeza de que os nossos registros estão corretos antes de encerrar a conta. A minha mão apertou o telefone. Pago na totalidade. Deve haver um erro. Tenho feito pagamentos mensais, mas o saldo ainda era superior a US$ 40.000. Os nossos registros mostram um pagamento de US$ 42.316 recebido há 6 dias. A conta está agora com saldo zero e marcada como encerrada. Desliguei a chamada, olhando para o meu telefone como se ele pudesse oferecer explicações. US$ 42.000, o valor exato que eu devia até ao último dólar. Nicholas tinha pago a minha dívida. Depois de eu ter dito especificamente a ele, durante a nossa primeira conversa real, que esse era um fardo meu, uma responsabilidade minha, ele eliminou-o sem pedir permissão. Encontrei-o no armazém, a rever os manifestos de envio com 3 dos seus homens. Ele olhou para cima quando entrei, lendo imediatamente a minha expressão. Senhores, deixem-nos à sala. Eles saíram sem questionar. O armazém parecia cavernoso no silêncio repentino. Tetos altos e pisos de betão amplificavam cada pequeno som. Pagaste as contas médicas da minha avó, disse eu. Sim, sem me perguntar, sem me dizer. Sim. Ele pousou a prancheta que segurava. Provaste ser valioso para a organização. Fizeste uma escolha ética difícil que salvou a vida de um aliado. Recompensei essa lealdade tirando a única coisa que estava a trabalhar para conseguir sozinho, removendo um obstáculo para que pudesses concentrar-te em construir um futuro, em vez de pagar pelo passado. A lógica era sólida. O gesto foi generoso. Então, por que me senti simultaneamente grato e zangado? Não te entendo, admiti, com exaustão na voz. Tu operas num mundo de violência e controlo, mas depois fazes coisas como esta. Tu financias clínicas para bairros pobres enquanto diriges operações criminosas. Tu ameaças destruir as pessoas que te contrariam. Depois proteges uma mulher que mal conheces. Qual versão é real? Nicholas aproximou-se, parando ao alcance dos meus braços. Tudo é real. Eu não sou uma coisa só, Olivia. Sou o filho que viu o pai construir um império baseado na lealdade e no medo. Sou o líder que herdou esse império e todas as suas contradições. Sou o homem que passou toda a sua vida adulta a fazer escolhas impossíveis sobre quem merece proteção e quem merece punição. Essa é uma resposta de político. Quero a verdade. Os seus olhos escuros fixaram os meus. Algo vulnerável cintilava por baixo do controlo habitual. A verdade é que estou cansado de estar sozinho no topo. Cada decisão que tomo afeta centenas de pessoas. Cada fraqueza que mostro torna-se uma vantagem para os rivais. Cada ligação pessoal torna-se um alvo. Aprendi a não confiar completamente em ninguém para manter todos à distância. E tu és diferente. Desafias as minhas decisões. Estabelece limites. Choras em funerais. Rezas por homens moribundos e recusas-te a ser intimidado, mesmo quando provavelmente deveria ser. Ele fez uma pausa, baixando a voz. Faz-me lembrar que sou humano, não apenas um cargo a ser preenchido.
A confissão tirou a máscara, deixando algo cru e honesto entre nós. Passei 2 meses a tentar manter uma distância profissional, lembrando-me que Nicolas Santoro era perigoso, que o mundo dele não era o meu, que a atração significava complicações que eu não podia suportar. Mas, ali, no armazém vazio, com a luz da tarde a entrar pelas janelas altas, não pude negar o que estava a sentir. A forma como o meu pulso acelerava quando ele entrava numa sala. O calor que se espalhava pelo meu peito quando ele se lembrava de detalhes que eu tinha mencionado semanas antes. A segurança que sentia, apesar da lógica gritar que um chefe da máfia não deveria fazer ninguém sentir-se seguro. Pagaste as minhas dívidas para remover a minha principal motivação para ficar, disse lentamente, processando as implicações. Ou estás confiante de que vou ficar de qualquer maneira, ou estás a dar-me a liberdade de sair sem pressão financeira. Ambos. Quero que fiques porque escolhes ficar, não porque estás presa pelas circunstâncias. Isso é um risco. E se eu pegar no dinheiro e for embora, então saberei que interpretei mal e deixarei-te ir. A honestidade na sua resposta decidiu algo para mim. Acrescentei a distância entre nós, olhando para o seu rosto, vendo além da aparência controlada a solidão que ele acabara de admitir, o peso da liderança que carregava sozinho. Não vou embora, disse eu. Ainda não, talvez não por enquanto. O alívio passou rapidamente pelo seu rosto, mas foi inconfundível. A sua mão levantou-se pairando perto do meu rosto, antes que ele parecesse pensar melhor e abaixasse novamente. Deves saber que ficar perto de mim torna-te mais perigoso, não menos. Os inimigos veem-te como uma vantagem. Os aliados veem-te como uma fraqueza a ser explorada. A proteção que ofereço vem com alvos nas tuas costas. Eu sei. Estou a escolher isso mesmo assim. Por quê? Porque me vês como mais do que uma dívida a ser paga ou um problema a ser resolvido. Porque confiaste em mim para tomar decisões difíceis e respeitaste os limites que estabeleci. Porque, em algum momento nos últimos 2 meses, deixaste de ser o homem perigoso que comandava a minha vida e te tornaste alguém que eu realmente quero conhecer. Não disse nada disso. Em vez disso, respondi com a mesma honestidade, porque és a primeira pessoa em anos que me fez sentir que sou importante por algo além do que posso oferecer. Não como uma enfermeira contratada, não como uma neta cumprindo o seu dever, mas como alguém cujas escolhas e opiniões realmente têm peso. Nicholas estudou o meu rosto e, pela primeira vez desde que o conheci, sorriu. Não a expressão controlada que ele usava durante as negociações de negócios, mas algo genuíno e espontâneo que transformou todo o seu rosto. Nós dois somos péssimos nisso, disse ele. No quê? Em deixar as pessoas entrarem, confiar, construir algo que não seja transacional. E então acho que vamos descobrir juntos. A sua mão encontrou a minha. Os dedos entrelaçaram-se num gesto que parecia mais íntimo do que deveria. O armazém à nossa volta, o império criminoso, os compromissos éticos, tudo isso desapareceu em segundo plano pela primeira vez desde que a minha avó morreu. Senti que estava a construir algo em vez de apenas sobreviver. A chamada chegou às 11 da noite, enquanto eu verificava o inventário no escritório da rainha. Nicholas estava na linha com a voz seca e urgente. Quanto tempo demoras a chegar ao armazém? Temos um homem ferido. Hemorragia femoral. Não podemos arriscar um hospital. O meu estômago revirou. Artéria femoral significava minutos, não horas. Já estou aqui. Tragam-no. 3 minutos. Ouvi pneus a chiar lá fora antes que o cronômetro do meu telemóvel chegasse aos 2 minutos. Porta de carro a bater, instruções gritadas, depois o barulho de botas nas escadas. Eles carregaram-no entre eles. Um homem na casa dos 30 anos, com cabelo escuro emaranhado de suor, as pernas encharcadas de vermelho da coxa para baixo. Mesa agora, ordenei, já a calçar luvas e a pegar nos materiais. Alguém me diga o que aconteceu. Emboscada em Brooklyn, disse Roberto, ajudando a levantar o ferido para a minha mesa de exame. Os russos agarraram-no na rua às 6 horas. Nós recuperamo-lo, mas ele levou um tiro durante a extração. 6 horas. Demasiado tempo para este tipo de ferimento. A pele do homem estava cinzenta, a respiração superficial. Cortei as calças dele, expondo o ferimento, um orifício de entrada na parte interna da coxa, cuja localização fez meu peito apertar de medo. Se a bala tivesse atingido a artéria femoral,
Ele já teria sangrado até a morte. Mas se estivesse apenas perto, pressionando-a. O nome dele é Anthony, disse Nicholas de algum lugar atrás de mim. Ele tem 28 anos. Tem esposa e uma filha. Não tive tempo para processar por que Nicholas estava a dar-me essa informação. As minhas mãos moveram-se no piloto automático, avaliando, calculando. A bala ainda estava lá dentro. Eu podia sentir a massa dura quando palpei cuidadosamente. Removê-la ali sem imagens adequadas ou equipamento cirúrgico era loucura. Deixá-la era uma sentença de morte. Preciso de melhor iluminação. Alguém segure uma lanterna firme. Não se mexam, não importa o que vejam. Nicholas deu um passo à frente imediatamente, pegando a lanterna industrial que Roberto lhe entregou. Os nossos olhos se encontraram brevemente, os dele escuros de preocupação, os meus focados e clínicos. Isto vai ser difícil, avisei Anthony, embora ele estivesse quase inconsciente. Não tenho anestesia adequada, apenas um anestésico local e algo para a dor que não o deixará completamente inconsciente. Faça isso, Anthony conseguiu dizer, com a voz fraca. Administrei o que tinha, esperei 30 segundos que não podia perder e fiz a incisão. O sangue jorrou imediatamente. Eu estava certo. A bala estava alojada contra a artéria, a 1 milímetro da catástrofe. Um movimento errado e ele sangraria até a morte na minha mesa. A minha mão permaneceu firme, mesmo com o coração a bater aceleradamente. Eu já tinha feito cirurgias de emergência durante os meus estágios clínicos, mas nunca assim. Nunca com soldados da máfia a assistir. Nunca com a vida de um homem literalmente nas minhas mãos. Olivia. A voz de Nicholas interrompeu a minha concentração. Diga-me o que precisa. Silêncio. E mantenha essa luz exatamente onde está. Ele não falou mais. Nenhum deles falou. Os únicos sons eram a respiração ofegante de Anoni, o tilintar dos instrumentos e as minhas próprias expirações controladas enquanto trabalhava. 40 minutos. Foi o tempo que demorei para extrair a bala, reparar o tecido danificado e fechar a ferida com suturas que aguentariam até o acompanhamento cirúrgico adequado. Quando finalmente recuei, a minha bata estava encharcada de sangue e as minhas mãos tremiam com a adrenalina retardada. A cor de Anoni estava melhor. A sua respiração tinha estabilizado. Ele sobreviveria. Leve-o para um lugar onde ele possa descansar, instruí. Ele precisa de antibióticos intravenosos a cada 6 horas, o que significa que ele deve ficar onde eu possa monitorá-lo. Não o movam por pelo menos 3 dias. Vamos preparar um quarto no armazém, disse Roberto, já pegando o seu telemóvel. Tudo o que precisar, Sra. Grant. Os soldados que observavam da porta agora olhavam para mim de forma diferente. Não como a consultora médica do chefe ou seu potencial interesse romântico, mas como alguém que acabara de salvar a vida do amigo deles em condições impossíveis. Respeito conquistado pela competência e não pela proximidade com o poder. Nicholas esperou até que todos saíssem e ficássemos sozinhos na sala de cirurgia antes de falar. Isso foi extraordinário. Foi uma improvisação desesperada. Tirei as luvas, as minhas mãos finalmente começando a tremer, agora que a crise havia passado. Ele deveria estar num hospital de verdade, com cirurgiões de verdade. Mas não está. Ele está vivo por sua causa. Virei-me e vi Nicholas a observar-me com uma intensidade que nada tinha a ver com a emergência médica. Algo tinha mudado na forma como ele me olhava, embora eu não conseguisse identificar exatamente o quê. Preciso de me limpar, disse eu, subitamente consciente da minha aparência, coberta com o sangue de Anonihi, exausta e nervosa. Olivia, parei. Obrigado pelo que fez esta noite e por todas as escolhas que a trouxeram a este momento em que pôde salvar um dos meus homens. A gratidão na sua voz era genuína, sem reservas. Acenei com a cabeça, sem confiar em mim mesma para falar, e fui para a pequena casa de banho para lavar as evidências de como me tinha envolvido profundamente neste mundo. 3 dias depois, a fotografia chegou. Roberto trouxe-me enquanto eu verificava a ferida de Anoni, que estava a cicatrizar muito bem. Era apenas um envelope pardo com o meu nome escrito em letras maiúsculas, deixado na entrada do armazém durante a noite. Dentro havia uma única foto. Eu a entrar no edifício da rainha, com a minha mala médica a tiracolo, a data indicando que tinha sido tirada 72 horas antes. No verso, escrito com as mesmas letras maiúsculas, sabemos onde ela trabalha. O meu sangue gelou.
Nicholas estava no armazém 20 minutos após a chamada de Roberto. Ele olhou para a foto uma vez, o maxilar apertando-se em uma linha dura, depois fez 3 chamadas telefônicas em italiano rápido. Quando terminou, sua atenção voltou-se para mim. Empacote tudo o que precisar daqui. Você não vai voltar para este local. Para onde vou? Connecticut, a mansão onde meu pai morava. É defensável de maneiras que este lugar não é. O medo percorreu a minha espinha, mas eu reprimi-o. Como é que eles encontraram este escritório? Eles têm nos vigiado há semanas, a mapear as nossas operações. Sabíamos que eles tinham alguma vigilância, mas não tão perto. A sua voz transmitia uma fúria controlada. Esta é a maneira do Dimitri enviar uma mensagem. Ele pode contactar-te sempre que quiser, mas não o fez. Desta vez, apenas enviou uma foto. Da próxima vez, pode ser uma bala ou um rapto. Não vou esperar para descobrir qual. Pela primeira vez, não discuti. A fotografia tornou o perigo real de uma forma que as ameaças verbais não tinham conseguido. Alguém tinha estado perto o suficiente para tirar a minha foto, perto o suficiente para me magoar. E eu nem sabia que eles estavam lá. A mansão em Connecticut parecia diferente quando voltei. Não era mais a casa elegante onde eu cuidava de Giovanni, mas uma fortaleza. Havia novas medidas de segurança por toda a parte. Câmaras cobrindo todas as entradas, guardas em turnos rotativos, portas reforçadas, botões de pânico instalados em todos os quartos. Nicholas me mudou para uma suíte de hóspedes no segundo andar, 3 portas abaixo do que agora eu sabia ser o seu quarto. A proximidade parecia deliberada, protetora, em vez de presunçosa. Você ficará aqui até neutralizarmos a ameaça russa, explicou ele, mostrando-me onde os suprimentos eram guardados e como o sistema de segurança funcionava. Os meus homens estarão presentes o tempo todo. Se algo parecer errado, aperte o botão de pânico e eles responderão em segundos. Quanto tempo isso vai demorar? Semanas, talvez um mês. Dimitri não vai desistir facilmente, mas acabará cometendo um erro. Eles sempre cometem. Os dias se misturaram num estranho ritmo doméstico. Nicholas estava presente mais do que eu esperava, trabalhando no escritório da mansão em vez de seus locais habituais. Nós nos cruzávamos na cozinha em horários estranhos, ambos sem conseguir dormir. Ele fazia café enquanto eu me sentava no balcão, fingindo ler. Conversávamos sobre coisas sem importância até o céu clarear. Então nos retirávamos para os nossos espaços separados. As refeições se tornaram eventos compartilhados. Não eram jantares formais, mas encontros casuais em que ambos estávamos com fome ao mesmo tempo. Às vezes, ele cozinhava pratos italianos simples que a avó lhe ensinara. Eu observava-o a movimentar-se pela cozinha com uma competência surpreendente, e ele observava-me a observá-lo. Ambos conscientes da tensão que se acumulava entre nós, mas nenhum dos dois pronto para lidar com ela. 2 semanas depois do acordo, Nicholas voltou de uma reunião com sangue no colarinho e um corte superficial ao longo da mandíbula. Nada grave, apenas o tipo de arranhão que acontecia no seu mundo. Mas ver isso fez o meu estômago apertar. Deixa-me limpar isso, disse eu antes de pensar melhor. Ele seguiu-me até ao meu quarto, onde eu guardava um kit médico adequado. Pedi-lhe que se sentasse na beira da cama enquanto eu reunia os materiais, hiperconsciente da intimidade de tê-lo no meu espaço pessoal, de ficar entre os seus joelhos enquanto passava antisséptico no corte. O que aconteceu? Perguntei baixinho. Desacordo durante as negociações. A outra parte achava que a intimidação física fortaleceria a sua posição. Ele estava errado. Minha mão tremeu levemente enquanto eu aplicava curativos em forma de borboleta para unir as bordas. Nicholas percebeu que sua mão se aproximava para segurar meu pulso gentilmente. Estou bem, Olivia. Eu sei. Só que não consegui terminar a frase. Só que vê-lo ferido me fez perceber o quanto me importava, o quanto o deixei entrar em espaços que jurei manter trancados depois que minha avó morreu. Seu polegar traçou pequenos círculos na parte interna do meu pulso, e eu esqueci como respirar corretamente. Essa coisa entre nós, disse ele em voz baixa. Não sou só eu que sinto isso, sou. Eu deveria ter mentido. Deveria ter mantido uma distância profissional. Deveria ter me lembrado de todas as razões pelas quais apaixonar-me por um chefe da máfia era uma estupidez catastrófica. Não, sussurrei. Não é só você. A tempestade chegou naquela noite.
Trovões ecoavam por Connecticut como tiros de artilharia. A energia piscou 2 vezes antes de morrer completamente, mergulhando a mansão na escuridão. Os geradores de emergência entraram em ação para os sistemas essenciais, mas a maior parte da casa permaneceu às escuras. Eu estava em descer as escadas com a lanterna do telemóvel quando quase colidi com o Nicholas no corredor. "Estás bem?" ele perguntou, segurando-me pelos ombros. "Estou bem, só queria verificar os geradores. Estão a funcionar. A falha é externa. Deve ser reparada pela manhã." Ele não tirou as mãos. "Vem comigo. Tenho velas no escritório." O escritório dele era mais quente do que o resto da casa. Uma lareira já estava acesa que eu nem sabia que existia. As velas proporcionavam poças de luz dourada, tornando o espaço íntimo, em vez de simplesmente escuro. Sentamo-nos em cadeiras perto da lareira e, por um tempo, nenhum de nós falou. A tempestade rugia lá fora, a chuva batia nas janelas, o vento uivava nas esquinas. Lá dentro, sentíamos-nos seguros, separados do caos. Tenho pensado naquela primeira noite. Nicholas disse por fim. "Quando te vi a rezar pelo meu pai, soube que eras diferente. Que complicarias tudo." "Como complicaria?" "Fazendo-me preocupar com outras coisas além de manter o poder. Dando-me uma razão para querer coisas diferentes daquelas que passei a vida a construir." O meu coração bateu forte contra as costelas. "O que queres?" Ele virou-se para mim, a luz da lareira projetando sombras em seus traços marcantes. "Honestamente quero-te. Quero-te desde que me desafiaste naquele restaurante. Desde que estabeleceste limites e exigiste respeito. Desde que salvaste a vida de Anoni com mãos que não paravam de tremer depois disso. Quero-te de uma forma que me assusta, porque querer algo assim é uma fraqueza no meu mundo. Não conseguia respirar, não conseguia pensar além do rugido nos meus ouvidos. Mas tu mereces honestidade, ele continuou. Estar comigo significa aceitar que sempre terei inimigos, que ameaças existirão, que a violência me segue como uma sombra. Tu viste vislumbres dessa vida, mas viver nela permanentemente é diferente. Mais difícil, mais isolante. Eu sei. A minha voz saiu mais firme do que eu me sentia. Estou a observar-te há meses. Vi as decisões que tomas, o peso que carregas, as pessoas que dependem de ti. Não sou ingênuo quanto ao que o teu mundo exige. Então também sabes que, se cruzarmos esta linha, tudo muda. Deixas de ser minha funcionária ou minha responsabilidade. Tornas-te algo mais valioso e, portanto, mais vulnerável. Eu entendo. Ele inclinou-se para a frente, cotovelos nos joelhos, rosto sério à luz tremeluzente. Preciso que tenhas a certeza, Olivia, porque não posso ser casual contigo. Para mim, é tudo ou nada. Se fizermos isto, serás minha, e eu protejo o que é meu com tudo o que tenho. A possessividade nas suas palavras deveria ter me preocupado. Em vez disso, enviou calor pelo meu corpo, instalando-se no fundo do meu estômago. Sinto-me mais viva nestes últimos meses do que em anos, admiti. Apesar do perigo, apesar dos compromissos éticos, apesar de saber que deveria ir embora, fazes-me sentir que sou importante por quem sou, não apenas pelo que posso oferecer. Isso vale o risco. Nicholas levantou-se, atravessando a pequena distância entre nós. Ele estendeu a mão e, quando a segurei, puxou-me gentilmente, aproximando-nos o suficiente para que eu tivesse de inclinar a cabeça para trás para encontrar os seus olhos. "Diz-me para parar", disse ele com a voz áspera. "Diz-me que precisas de mais tempo e eu dou-te." Em vez de responder, aproximei-me ainda mais dele, levantando-me na ponta dos pés para pressionar a minha boca contra a dele. O beijo começou suave, quase hesitante, mas rapidamente se transformou em algo urgente e intenso. As suas mãos emolduraram o meu rosto e depois deslizaram para o meu cabelo. Agarrei a camisa dele, sentindo o coração dele bater forte sob as minhas mãos. Meses de tensão e contenção finalmente se libertaram, deixando-nos sem fôlego e desesperados. Quando finalmente nos separamos, Nicholas encostou a testa na minha, ambos respirando com dificuldade. "Isto muda tudo", ele disse. "Eu sei, eu falei sério. Agora és minha." Não é uma frase que eu uso levianamente. Eu também sei disso. Ele beijou-me novamente, mais devagar desta vez, mais profundamente. Quando as suas mãos começaram a descer, quando senti que me inclinava para o seu toque, ele parou abruptamente,
recuando com um esforço visível. Não assim, disse ele com a voz tensa. Não num apagão em que possas questionar-te depois se foi apenas adrenalina, medo ou gratidão. Não é, eu sei, mas preciso que tenhas a certeza absoluta. Amanhã, à luz do dia, quando a tempestade tiver passado e tiveres tempo para pensar com clareza, se ainda quiseres isto, conversaremos sobre o que isso significa. A contenção na sua voz, o cuidado por trás das suas palavras fizeram meu peito doer. Ele estava a me dar uma saída, certificando-se de que esta fosse uma escolha real, em vez de um impulso apaixonado. Tudo bem, concordei. Amanhã. Ele me acompanhou de volta ao meu quarto, a sua mão nunca saindo da minha cintura. Na minha porta, ele beijou-me mais uma vez, suave e demorado. Depois forçou-se a afastar-se. Durma bem, Olivia. Você também. Observei-o desaparecer no corredor escuro antes de fechar a porta e encostar-me nela. O meu coração ainda batia forte, os meus lábios ainda formigavam com o beijo dele. Amanhã traria complicações e conversas que não poderíamos evitar. Mas hoje à noite, na escuridão, com a tempestade ainda a rugir lá fora, permiti-me sentir esperança pela primeira vez em anos. Esperança de que, apesar de tudo, eu tivesse encontrado algo pelo qual valesse a pena lutar. A chamada veio do Roberto às 6 da manhã. A sua voz estava tensa de uma forma que eu nunca tinha ouvido antes. Os russos atacaram uma das clínicas do Giovanni no Lower East Side. Eles têm 12 reféns, 3 funcionários e 9 pacientes. Estão a exigir que o Nicholas apareça pessoalmente para negociar. Eu já estava a vestir-me com a mente a mil. É uma armadilha, obviamente, mas eles estão a ameaçar começar a executar reféns em 2 horas se ele não concordar. Que clínica? Perguntei, com o estômago embrulhado. Roberto deu-me o endereço, e eu fiquei sem fôlego. Eu conhecia aquele bairro intimamente. Anos atrás, quando ainda morava em Boston, mas visitava Nova York regularmente, eu tinha feito turnos de voluntariado em hospitais nessa mesma área. Eu tinha andado por aquelas ruas, conhecia o layout, entendia a comunidade. Estou a caminho da casa, eu disse. Tenho uma ideia. Nicholas estava no seu escritório quando cheguei, cercado por mapas e imagens de segurança, com uma expressão impassível. O homem que eu beijei ontem à noite, que era vulnerável e honesto, tinha desaparecido por trás da armadura da liderança. Olivia, isto não é... Escuta-me primeiro, interrompi. Eles querem-te porque és o alvo. Não estão à espera de uma mulher, especialmente uma profissional médica que alega preocupação humanitária pelos reféns. Os seus olhos ficaram mais perspicazes. O que estás a sugerir? Deixa-me entrar como negociadora. Sou uma enfermeira preocupada com pessoas feridas. É credível, não ameaçador. Posso avaliar a situação de dentro, criar uma abertura para a tua equipa. De forma alguma. A sua voz era monótona. Definitiva. Não vou enviar-te para uma situação de reféns com russos armados que já te ameaçaram uma vez. Não estás a enviar-me. Estou a oferecer-me. Há uma diferença, Roberto falou perto da porta. Ela tem razão, chefe. A equipe de Dmitri não verá uma mulher como uma ameaça. Eles vão subestimá-la, o que nos dá vantagem. Não, Nicholas levantou-se, a sua altura e autoridade preenchendo a sala. Encontre outra opção. Mas eu já estava a caminhar em direção à porta, em direção à sala de equipamentos, onde tinha visto equipamentos táticos armazenados. Não há tempo para outra opção. Essas pessoas têm 90 minutos antes que os russos comecem a matá-las para provar um ponto. Encontrei o que precisava. Um colete à prova de balas, fino o suficiente para esconder debaixo da roupa. Nicholas apareceu atrás de mim, enquanto eu o colocava por cima da minha camisa. Olivia, por favor. A sua voz tinha perdido o tom autoritário, substituído por algo cru. Não faça isso, eu não posso. Ele parou com o maxilar trêmulo. Acabei de te encontrar. Não posso perder-te para os jogos do Dmitri. Virei-me para ele, colocando as mãos no seu peito. Não me perderás, mas não posso ficar parada sabendo que posso ajudar a salvar pessoas inocentes. Aquela clínica existe porque o teu pai queria retribuir à comunidade. Deixa-me honrar isso. As mãos dele cobriram as minhas, apertando-as com força. Se algo acontecer contigo, isso não acontecerá. Terei cuidado e terás atiradores posicionados corretamente. Tirar-me-ás de lá se as coisas derem errado. Roberto limpou a garganta.
Podemos vigiar todas as entradas em 30 minutos. O prédio é antigo, há muitos pontos de acesso para as equipas de entrada. Nicholas ficou me olhando por um longo momento, com o conflito visível em cada traço do rosto. Finalmente, ele exalou profundamente. Tudo bem, mas você usa o colete, leva um botão de pânico e assim que sentir que algo está errado, nos avisa e entramos com tudo. Sem heroísmo, sem riscos desnecessários. Concordo. 20 minutos depois, eu estava vestida com uma bata limpa e um jaleco branco por cima do colete à prova de balas, com o cabelo preso de forma profissional. Eu carregava uma bolsa médica que Roberto havia enchido com suprimentos reais, além de dispositivos de rastreamento e um microfone para que a equipa de Nicholas pudesse ouvir tudo o que acontecia lá dentro. A viagem até o Lower East Side levou 40 minutos devido ao trânsito matinal. Passei esse tempo a controlar a minha respiração, a rever o que sabia sobre negociar com pessoas desesperadas, a rezar para não matar toda a gente por arrogância. Nicholas seguia no veículo atrás do meu, perto o suficiente para responder instantaneamente, mas longe o suficiente para não ser visto pelos vigias russos. A sua voz chegava-me através do pequeno auricular escondido debaixo do meu cabelo. Estamos a posicionar as equipas agora. Tens atiradores em 3 edifícios circundantes e equipas de entrada prontas em 4 pontos de acesso. Não está sozinho lá dentro. Eu sei. A minha voz estava mais firme do que eu me sentia. A clínica era um modesto edifício de 2 andares encaravado entre uma bodega e uma lavandaria. Vidros à prova de bala nas janelas, barras de segurança que não impediriam profissionais, mas dissuadiam invasões casuais. Um homem com uma espingarda estava visível atrás do vidro da frente, observando a rua com tensão evidente. Aproximei-me lentamente, com as mãos à vista. A mala médica afastada do meu corpo. A arma do homem acompanhou os meus movimentos. Sou enfermeira, gritei. Ouvi dizer que há pessoas feridas lá dentro. Estou aqui para ajudar. Nada mais. A porta abriu-se ligeiramente. Um homem diferente apareceu, mais jovem, com uma energia nervosa a emanar dele. Quem a enviou? Ninguém me enviou. Sou voluntária em clínicas neste bairro. Estou aqui apenas para prestar cuidados médicos. Ele falou rapidamente em russo num rádio, depois gesticulou para que eu entrasse com a sua arma. Lentamente. Qualquer movimento em falso e eu disparo. A sala de espera da clínica estava destruída. Cadeiras viradas, revistas espalhadas. A secretária da recepcionista empurrada contra a parede. 12 pessoas estavam sentadas no chão contra a parede do fundo, com as mãos amarradas com abraçadeiras plásticas, os rostos pálidos de medo. Reconheci 2 dos funcionários pelas fotos que tinha visto nos arquivos pessoais de Giovanni. 3 russos no total. O jovem nervoso junto à porta. Um homem mais velho com uma cicatriz na bochecha a guardar os reféns. E um terceiro homem sentado no canto, a apertar o peito, com o rosto cinzento e suado. Estou aqui para verificar se alguém precisa de cuidados médicos imediatos. Disse calmamente, dirigindo-me para os reféns. O homem com a cicatriz bloqueou-me o caminho. Ninguém chamou uma enfermeira. Pessoas com formação médica não esperam por chamadas quando vidas estão em risco. Deixe-me fazer o meu trabalho, depois eu vou embora. No meu ouvido, a voz de Nicholas. Cuidado. O que está no canto parece ser o tenente de Dmitri, Victor. Se ele está a comandar esta operação e está comprometido, ignorei-o, concentrando-me nos reféns. Uma mulher na casa dos 60 anos com a manga manchada de sangue. Um jovem segurando o pulso num ângulo estranho. Uma mulher grávida cuja respiração estava muito acelerada, com os olhos arregalados de pânico. Preciso tratar essas pessoas, disse com firmeza. Aquela mulher está a sangrar. A grávida está a ter um ataque de pânico. Deixe-me ajudá-las e você terá reféns mais saudáveis para negociar. Scarface parecia incerto. O jovem nervoso falou. Victor, ela é apenas uma enfermeira. Que mal pode ela fazer? Victor, o tenente. O homem agarrava o peito como se o coração estivesse a tentar escapar da caixa torácica. O seu amigo não parece bem, observei, desviando a minha atenção para Victor. Dor no peito, falta de ar. Isso é sofrimento cardíaco. Provavelmente induzido pelo estresse, mas ainda assim pode matá-lo se não for tratado. Victor estreitou os olhos. Estou bem. Não está. A sua cor está péssima. Está a suar apesar da temperatura baixa e está a proteger o lado esquerdo.
Sintomas clássicos de ataque cardíaco. Aproximei-me lentamente dele. Deixe-me verificar os seus sinais vitais. Se desmaiar devido a um evento coronário, toda a sua operação vai por água abaixo. O interesse próprio venceu a desconfiança. Victor acenou com a cabeça bruscamente. Ajoelhei-me ao lado dele, tirando um esfigmomanômetro e um estetoscópio, trabalhando com calma deliberada, enquanto o meu coração batia acelerado. A pressão arterial dele estava perigosamente alta. O pulso estava irregular. Ainda não era um ataque cardíaco completo, mas estava perto. Muito perto. Precisas de medicação, disse baixinho, só para os ouvidos dele. Tenho nitroglicerina na minha bolsa que vai ajudar a estabilizar-te. Mas episódios cardíacos requerem repouso e baixo nível de estresse. Nenhuma das duas coisas que estás a ter enquanto lidas com uma situação de reféns. Não posso deixá-los ir, não até o Santoro chegar. O Santoro não vai chegar. Ele não é estúpido o suficiente para cair numa armadilha óbvia. Mas ele pode negociar se libertares os reféns como demonstração de boa-fé, especialmente se eu lhe disser que estás a ter uma emergência médica e precisas de passagem segura para um hospital. O rosto de Victor contorceu-se de frustração e dor. Se eu os libertar sem conseguir o que viemos buscar, estou morto de qualquer maneira. Dimitri não perdoa o fracasso, disse ele ao meu ouvido. A equipa de entrada está pronta ao meu sinal. Dê a ordem. Ignorei Nicholas, concentrando-me em Victor. E se eu conseguir algo valioso o suficiente para levar de volta a Dimitri? Algo que prove que esta operação não foi um fracasso total. Como o quê? Informações sobre as operações de Santoro, nomes de fornecedores, localizações de armazéns, detalhes sobre negócios futuros. Abaixei ainda mais a voz. Eu trabalho para ele. Tenho acesso a coisas que nunca conseguirias através de interrogatórios. Era um blefe completo. Eu não sabia quase nada sobre as operações comerciais de Nicholas, além do que tinha observado diretamente. Mas Victor não sabia disso. Os seus olhos vasculharam o meu rosto, calculistas, desesperados. Por que o trairias? Porque sou enfermeira antes de tudo. Fiz um juramento para preservar a vida. Neste momento, tenho 12 pessoas inocentes em risco e tu estás a ter um problema cardíaco. Se dar-te algumas informações menores fizer com que todos saiam em segurança, essa é a escolha que faço. A respiração de Victor estava a piorar. A sua mão tremia enquanto ele agarrava o peito. Os reféns são libertados. Tu ficas. Tu dás-me a informação. Feito. Mas toma o nitro primeiro. Não posso partilhar informações com um cadáver. Administrei o medicamento, observando a sua cor melhorar ligeiramente. Depois levantei-me e dirigi-me ao Scarface. Corta as amarras deles. Vão ser libertados. Victor. O Scarface começou. Faz isso. Victor resmungou. Temos algo melhor do que reféns. Temos informações privilegiadas. Os reféns foram libertados, cambaleando em direção à saída, em choque e descrença. A mulher grávida chorava. A idosa segurava o braço sangrando. Eles saíram para a rua, onde eu sabia que o pessoal do Nicholas os recolheria. Agora era só eu e 3 russos armados. Victor levantou-se com dificuldade, apoiando-se pesadamente na mesa. Comece a falar primeiro. Preciso tratar esse ferimento no braço adequadamente. E o pulso do jovem precisa de uma tala. Não há mais reféns. Não, mas há você tendo um problema cardíaco. Considere isso como assistência humanitária, enquanto organizo os meus pensamentos sobre as operações de Santoro. Eu estava a ganhar tempo para que as equipas de Nicholas se reposicionassem, agora que os reféns estavam a salvo. No meu ouvido, a voz de Roberto. 30 segundos. Aproximei-me lentamente da minha mala médica, certificando-me de que Victor pudesse ver tudo o que eu estava a fazer. A minha mão procurou as ligaduras. Então, tudo aconteceu simultaneamente. As janelas se estilhaçaram com a explosão de granadas de efeito moral. A porta se abriu para dentro. O jovem russo nervoso levantou a arma e eu me joguei no chão, cobrindo a cabeça. Tiros ecoaram, ensurdecedores no espaço fechado. Então, silêncio. Mãos fortes me puxaram para cima. Nicholas em equipamento tático, o rosto uma máscara de fúria controlada e alívio. Está ferido? Estou bem. Victor precisa de um hospital. Problema cardíaco grave. Roberto e a sua equipa tinham os 3 russos sob custódia,
desarmados e imobilizados. O que tinha cicatrizes estava ferido. O jovem estava inconsciente devido à granada de efeito moral. Victor estava quase inconsciente, segurando o peito. Chamem paramédicos para todos eles. Nicholas ordenou. 2 médicos de Nicholas entraram em ação imediatamente. Um para o braço sangrando da mulher mais velha, outro para a mulher grávida, orientando-a a respirar até que o pânico diminuísse. Só então a tensão nos meus ombros diminuiu um pouco. E alguém tire Olivia daqui antes que a imprensa chegue. As consequências demoraram dias a revelar-se totalmente. Victor sobreviveu ao ataque cardíaco, mas enfrentou acusações federais juntamente com a sua equipa. Mais importante ainda, a rusga quebrou a liderança operacional de Dmitry. O seu tenente foi capturado, o seu plano com reféns foi frustrado, a sua reputação foi manchada por uma enfermeira que o superou em manobras. Outras facções russas viram fraqueza e moveram-se contra ele. Em 2 semanas, Dmitry Vulov estava morto, assassinado por rivais da sua própria organização. O seu território foi dividido entre vários grupos através de negociações que Nicholas ajudou a facilitar. A ameaça imediata, tanto para a família Santoro como para mim pessoalmente, foi neutralizada. Nicholas anunciou mudanças numa reunião de família em que não estive presente, mas de que ouvi falar através do Roberto. Menos dependência da violência como primeira resposta. Mais investimento em empreendimentos comerciais legítimos. Expansão do trabalho de caridade que Giovanni tinha iniciado, agora com o nome de Nicholas associado publicamente. Tu influenciaste isso. Roberto contou-me isso enquanto tomávamos café na mansão em Connecticut. Ele está diferente desde que você entrou na vida dele. Mais disposto a considerar caminhos que não envolvam prejudicar as pessoas. Eu não pedi para ele mudar. Não, mas você fez com que ele quisesse mudar. Isso é mais poderoso. Eu assumi a gestão da clínica no Lower East Side depois que ela foi reparada e reaberta. Não como uma instituição de caridade secreta da máfia, mas como um empreendimento público com o nome Santoro. Contratamos pessoal adequado, expandimos os serviços, fizemos parcerias com organizações médicas legítimas. Dividia o meu tempo entre isso e a prática médica discreta para membros da família que ainda precisavam de tratamento fora dos canais oficiais. Era um compromisso entre o mundo para o qual eu tinha sido treinada e o mundo que eu tinha escolhido. Não era perfeito, mas era honesto. 3 meses após a situação de reféns, Nicholas convocou um jantar privado na mansão de Connecticut. Apenas a família, ele disse, apenas o círculo mais próximo. Vesti-me cuidadosamente com um vestido cor de vinho que eu mesma tinha comprado, não emprestado ou recebido. Minha própria escolha, meu próprio dinheiro, minha própria declaração sobre quem eu tinha me tornado. A sala de jantar acomodava 20 pessoas. Roberto, vários soldados que eu tinha tratado, a tia de Nicholas do funeral, alguns primos que tinham se mostrado leais. O ambiente era descontraído, o vinho fluía, as conversas se misturavam em inglês e italiano. Nicholas levantou-se quando entrei, movendo-se para puxar a cadeira ao lado da sua, na cabeceira da mesa. Uma posição de destaque que todos notaram. Obrigado a todos por terem vindo, disse Nicholas assim que todos se sentaram. O meu pai construiu esta família com base na lealdade e na proteção mútua. Ele acreditava em cuidar dos nossos. Olivia Grant personifica esses valores. Ela provou o seu valor através do serviço, da coragem e do compromisso com as pessoas desta organização. Ele virou-se para mim, com os seus olhos escuros calorosos. Ela também provou o seu valor para mim pessoalmente, e é por isso que estou a fazer este anúncio oficialmente, para que não haja confusão sobre a sua posição. Olivia está sob a minha proteção. Mas mais do que isso, ela escolheu ficar ao meu lado. E eu a escolhi. A mesa explodiu em aplausos e brindes. O calor inundou o meu rosto, mas não desviei o olhar de Nicholas. Roberto levantou-se erguendo o seu copo de vinho. Gostaria de dizer que estou surpreendido, mas não estou. Eu sabia naquela primeira noite, quando o chefe insistiu que ela saísse com ele em vez de comigo, que algo tinha mudado. Não se luta por alguém assim, a menos que essa pessoa seja importante. Para Nicholas e Olivia, que ambos encontrem o que procuram. Todos beberam. O jantar continuou com calor humano e uma celebração genuína. As pessoas aproximaram-se para dar os parabéns, partilhar histórias e dar-me as boas-vindas oficiais à estrutura familiar.
No final da noite, quando os outros se dispersaram por várias salas, Nicholas encontrou-me no terraço com vista para os jardins. As estrelas eram visíveis, apesar da poluição luminosa. O ar frio de novembro cortava minha pele. Sem arrependimentos? Perguntou ele, sentando-se ao meu lado. Sobre que parte? Trabalhar para uma organização criminosa? Apaixonar-me pelo seu líder? Arriscar a minha vida numa situação de reféns? Alguma dessas coisas? Pensei seriamente na pergunta. 6 meses atrás, eu estava afogada em dívidas, trabalhando num emprego que me isolava, convencida de que nunca construiria nada significativo. Agora, eu administrava uma clínica que realmente ajudava as pessoas. Tinha quitado as dívidas da minha avó e estava ao lado de um homem que provou valer a pena as complicações que trouxe. Sem arrependimentos, respondi. Esta não é a vida que imaginei, mas é a que escolhi e a escolho novamente todos os dias. Nicholas puxou-me para mais perto, com o braço à minha volta. Ótimo, porque não vou deixar-te ir, mesmo que quisesse partir. Mesmo assim, embora tivesse um argumento muito mais convincente para ficar, ri-me, encostando-me ao seu calor. Atrás de nós, através das janelas, eu podia ver Roberto e os outros. A minha estranha nova família continuava a sua celebração. À nossa frente estendia-se a paisagem de Connecticut, escura e pacífica. Em algum lugar da cidade, a clínica que eu administrava levava o nome de Giovanni e continuava o seu legado. Em algum lugar do Queens, o meu consultório médico tratava pessoas que precisavam de ajuda, sem julgamentos. Em algum lugar neste mundo complicado, eu tinha encontrado um lugar que parecia meu lar. Não apesar do perigo e da complexidade moral, mas de alguma forma por causa disso. Porque Nicholas tinha me visto como mais do que uma dívida a saldar ou um problema a resolver. Porque eu tinha provado o meu valor através de escolhas que importavam. Porque ambos tínhamos decidido que construir algo juntos valia os riscos. Eu amo-te, disse Nicholas baixinho. Não era uma pergunta, apenas uma afirmação. Eu sei, respondi igualmente baixinho. Também te amo. Ficamos ali, na fria noite de novembro. O chefe da máfia e a enfermeira que entrou no seu mundo por compaixão e ficou por escolha própria. Não era um final de conto de fadas. Haveria mais ameaças, mais compromissos éticos, mais noites passadas a preocupar-nos com as consequências. Mas iríamos enfrentá-las juntos. E de alguma forma, isso fazia com que tudo valesse a pena.